Fala, moçada! Presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter. Acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza, né? E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão Black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber, de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão Black, tá? Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed. O QR Code está aqui, ó. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor para traders, o melhor do YouTube. Deixa eu te lembrar de uma coisa aqui, meu jovem. Hoje, nós vamos ter um convidado muito legal aqui. Para mim, foi um dos melhores episódios que nós já gravamos. Eu trouxe ele de volta porque dá para fazer uns 12 podcasts com esse cara tranquilo. Sabe esses podcasts famosinho aí que vocês assistem, né? Dos caras do fitness, né? Dos caras do Flow, do Podpah, que às vezes o convidado vai lá 22 vezes. Então, esse indivíduo que tá aqui é um convidado com esse potencial de voltar 20, 22, 30 vezes, 40 vezes, né? Então, antes da gente começar, se inscreva no canal, tem um botão aqui do lado esquerdo inferior do seu vídeo, inscrever-se, clica nele e ativa o sininho. Todas as vezes que a gente soltar um corte, todas as vezes que a gente soltar um vídeo, você vai ser notificado direto no YouTube, beleza? Então, e deixa o seu like, que o episódio de hoje é diferente. Trader precisa saber lidar com dinheiro, ponto. Se você tem um mau relacionamento com o dinheiro, se você não conhece sobre prosperidade, se você não busca conhecer, o seu destino no mercado financeiro é garantido, né? Que é a vala. Né? Então, assim, se você conhecer, você não tem garantia. Se você não conhecer, você tem a garantia de que você vai para a vala. Então, você precisa entender um pouco mais sobre prosperidade, enfim. E o nosso convidado de hoje, ele é um cara que trabalha com Wealth Management. Para quem não conhece, basicamente é um administrador de capitais grandes, né, de grandes fortunas, tá? É o indivíduo que está no meio ali, né, de pessoas, de famílias tradicionais, de famílias que construíram impérios, de famílias que estão começando a crescer agora e hoje são efetivamente os novos ricos, vamos assim se dizer, né? E a gente tem alguma coisa para aprender com essa galera. Ele já está no mercado há muitos anos, já aprendeu, eu trouxe ele para agora nós podermos aprender mais, até porque a relação com o dinheiro no mundo eu considero que ou você sabe lidar ou você não sabe lidar. Acho que não tem um cara que lida mais ou menos. Acho que tudo que é mais ou menos na vida tá morrendo, né? Ou tá crescendo ou tá caindo, beleza? Sem mais delongas, vamos agradecer a presença dele aqui. Mais uma vez, nosso amigo Ricardo Pisa, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está na correria agora, está com um projeto novo, enfim. Bom, primeiro quem agradece sou eu, deixar um abraço para toda a tua audiência, todos os traders desse país e de outros países que você com certeza atinge, Vasco. Uma comunidade que eu tenho um carinho enorme. E é isso, vamos falar um pouquinho de como a gente pode ajudar a turma a performar melhor num ano tão importante como 2025. Boa. E sempre que você chamar, eu tô aqui. Boa. Eu sou suspeito pra falar dele, eu gosto muito dele, né? Que se você não assistiu o episódio dele, inclusive, o episódio anterior, dá uma pesquisada aí, Ricardo Pisa. Você vai ver o cara. Eu perguntei pro cara até qual seria a melhor forma de você escolher uma esposa, considerando que você quer ser próspero. Até isso, mas justamente pela experiência que ele tem, né? Com pessoas que lidam com o dinheiro, que fazem o seu dinheiro ali se multiplicar, enfim, fazer isso de forma saudável. Até porque você já deve ter pegado muita gente que tinha grana e fez cagada grande, né? E gente que não tinha tanto assim, acertou a mão, enfim, por N motivos e cresceu. Tem alguns pontos aí pra gente começar, já vamos começar nas capciosas, né? Que é o seguinte... quando a gente fala de lidar com dinheiro, a gente fala muito de você tem que saber investir, né? Você tem que ter noção. Eu acho que o cara realmente, eu acho que
é necessário realmente o cara entender, até de renda fixa principalmente. Eu quero pôr dinheiro na renda fixa. Pô, mas você conhece as modalidades de renda fixa, como funciona? Acho super interessante, o lado técnico, né? Acho fundamental. Mas é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu conheço muita gente técnica muito boa, mas que se você soltar o cara no mercado, ele não dura um mês. E se durar muito, dura 3. Entende? Mas é técnico, tem conhecimento, sabe muito, mas na hora de executar, na hora de fazer ali, enfim. E aí é aquela diferença, né, da prática com a teoria, né, da prática com a gramática. As coisas são um pouco diferentes. Quando você pega, por exemplo, né, hoje principalmente, né, os novos núcleos familiares, né, os novos ricos, vamos assim se dizer, né? Você considera que essas regras, esses princípios de prosperidade, eles começaram a atingir uma camada que antes era mais desfavorecida, e aí isso levou essa galera pra cima? Ou você acha que pelo advento da internet, qualquer Zé Ruela aí, pá, cresce, enfim? O que você pensa sobre isso? Cara, que baita pergunta, que sensacional. Vasco, tudo que é princípio, tudo que é um landmark é eterno, certo? Raramente você vai ter uma mudança, mas é muito raro. Eu confesso que não conheço um princípio que tenha mudado. Os fundamentos de algo, né? Porque estão ligados às regras da natureza e tudo mais. O que acontece é que de tempos em tempos, né? A gente está falando de séculos, o dinheiro muda de mão. Quem hoje tem aí, sei lá, 5, 6, 7, 10, 12 gerações, em algum momento era o idiota da época. Era o cara, como você se referiu, desfavorecido. Sim. Que por alguma onda, por alguma mudança cultural mais abrangente, mais forte, se tornou a pessoa com poder. Você tinha, por exemplo, os nobres na Idade Média, né, os duques, os condes, que foram substituídos por burgueses num determinado momento, dado o mercantilismo. Depois você teve uma onda de artistas, né? Os burgueses queriam ver artes e tudo mais, e artistas fizeram fortunas. Depois você tem os banqueiros, e assim a gente vem até agora. Ou a gente está nessa fase de transição. Boa. O que acontece é que a gente normalmente tem um evento global. E a gente teve um primeiro evento efetivamente global na existência humana, pelo menos desde quando se conhece ou se faz história do mundo, que foi a pandemia, foi o Covid-19. Esse evento atingiu todo mundo, colocou todo mundo muito perto da morte. E aí algumas pessoas viram nisso oportunidade. É um princípio da criação de riqueza, que é você observar oportunidades. E essas pessoas com muito menos matrizes ideológicas, com muito menos obstáculos ou ranhuras que diziam para ela, não faz... A gente, né, cresce, tem educações formais e tal, que digam, não faça isso, não faça aquilo. Uma boa parte das pessoas que fizeram esse capital não tinham esse... Hoje se chama de crenças limitantes, né? Tá. Entre tantas outras situações. E por um outro lado, você tem um envelhecimento das fortunas mais antigas, né? Eu cheguei a postar isso entre 2022 e 2023, que nós passaríamos pelo maior evento de transição sucessória da humanidade. E de fato está ocorrendo. Eu sempre cito um exemplo muito simples. Rainha Elizabeth ficou quantos anos no poder? Puta. 60 e poucos anos, certo? Ascendeu ao trono muito jovem. Quem a sucedeu? O filho dela. O filho dela, que já tinha quantos anos? Cara, nem lembro quantos anos ele tinha. Uns 40 e poucos ele tinha? Não, ele tem 70 e poucos anos. Não, você tá falando... Ih, eu tô com erro na cabeça aqui. Pô. O Charles. Eu tô com o filho dele na Não, cabeça. Né? olha só, olha que legal. A gente sabe que ele vai morrer logo em breve, certo? Aham. Ele não vai ficar mais do que 20, mas assim, exagerando 20 anos na gestão da fortuna da coroa britânica. Vai vir o filho dele, se é que o cara quer. Já a gente tá dando um salto geracional muito grande. O que isso significa? Um novo tipo de ser humano vai administrar o capital. A Rainha Elizabeth e seu filho tinham mais ou menos o mesmo princípio de educação, tecnologia, visão. Já o neto, o filho do Charles, já tem uma cabeça completamente distinta. Talvez ele nem queira ser rei.
Então, o que acaba acontecendo é que nesta transição, somado a um evento global de proporções gigantescas, esse dinheiro vai trocar de mão mais rápido. E muita gente vai aproveitar o princípio da oportunidade. O dinheiro mudou de mão. O dinheiro mudou de mão. Quando a gente fala assim, que o dinheiro mudou de mão, então a gente pode estar, que o dinheiro está mudando de mão, a gente pode citar alguns fatores que favorecem isso, né? Então, por exemplo, o tempo. Sem dúvida. Né? Fator 1 ali, né? Segundo, tecnologia, né? Bom, tem vários outros, mas eu acho que os dois maiores, assim, considerando a época que a gente vive, eu vejo o tempo e a tecnologia. E eu acredito que você pode inserir mais um, que é a capacidade de comunicação. Então, o que é capacidade de comunicação? Quem fala a língua do futuro? A língua do futuro tem muito valor. Então, quando houve essas transições que eu citei aqui, quem absorveu o patrimônio é quem falava a língua do futuro. Então não se falava mais em construção e riqueza de feudo. Se falava em construção de comércio, de desbravar o mundo. Quem ia desbravar o mundo? Os velhos da época ou os jovens que tinham coragem de entrar dentro de um navio e navegar o oceano afora? Tá. Entende? Falava a língua do futuro. Depois, quando vieram os mecenas das artes, quem falava de artes? Os mais velhos ou as pessoas mais jovens da época? Quem criava? Quem criava invenções? E assim vencendo ao longo de toda a história da humanidade. Mais uma vez, quem está ascendendo ao poder do capital é quem fala a língua do futuro. Menos burocracia, mais possibilidade de pessoas não óbvias ascenderem a potenciais lugares de liderança. A gente viu nas eleições em São Paulo o que aconteceu. Então, é isso que está acontecendo agora. Se você parar para pensar, nossa, mas tiveram outros jovens, o Collor, quando foi eleito. Sim. Ele era um jovem com jeito de velho já. Sim, tiozão. Tiozão, né? Mas era muito jovem quando se candidatou e foi eleito presidente. Uhum. Agora a gente vê o jovem mesmo, com uma visão de futuro, com esse poder de comunicação, falando a linguagem do futuro. Tipo Nicolas Ferreira, poderia ser um político nesse exemplo? Podia não, ele pode, né? Mas eu falo de Marçal, eu falo de vários prefeitos nas capitais de todos os tipos de ideologia. Sorocaba, o prefeito Sorocaba, agora... aquele jeitão dele. Você pega o de Ribeirão Preto, você pega os do Nordeste, aí já a gente, pra falar um pouquinho também de prefeitos de esquerda, né? Sim. Recife, Salvador... Então, assim, é uma onda nova. São pessoas que falam a língua do futuro. Então, eu somaria as mudanças tecnológicas também, tempo é idade e momento, e comunicação. Qual o nome do prefeito lá de Recife mesmo? Como é que chama o cara? Não lembro. Não namorado o noivo? Da Tabata? Isso. Os caras no Nordeste amam ele, viu? Amam. Eu tava em Fortaleza agora lá com um amigo, e assim, a gente conversando e tal, ele falou, o fulano, puta, esqueci o nome do cara. João Campos, isso mesmo. Ele é filho do... Ai, como é que chama o cara lá, velho? Do Eduardo Campos. Ele é filho do Eduardo Campos. E, cara, você pega... Eduardo Campos? Acho que é. Dá só uma pesquisa que nós passamos a informação certa. Mas é filho do Eduardo Campos. Mas é um cara jovem. O Nordeste ama, deixa eu te falar, os caras falando dele lá, ama, é o Nicolas deles. Tipo assim, de quem é de esquerda. É isso. Entendeu? Mas são pessoas que falam linguagem do futuro. E o cara... Até o perfil da esquerda tá mudando, né? Porque o cara... eu tava vendo as postagens dele e tal, eu falei, mano, esse cara... Ele é muito diferente da esquerda tradicional. Só muda, Vasco. Nesse perfil político, só muda o que fala. Ou seja, o público que eu quero atingir, comunicação, Sim. Depende do meu receptor, não de quem fala. Claro. Então eu me estabeleço para quem eu quero falar. Perfeito. Então eu vou encontrar uma massa e o jeito que eu me visto. Sim. Que eu tenho de aparência. Mas no fundo a raiz é a mesma. É querer uma vitória para ter poder político. Boa. Não muda nada. Eu não sei se daria pra gente fazer esse paralelo, mas assim, eu tenho falado bastante com muita gente antiga de mercado financeiro. Não é o cara que era gestor de fundo, é o cara que foi sócio da 3G Capital, que foi sócio do Paulo Leman, é o cara que abriu um fundo de investimento na cara e na coragem, era um trader antigo de uma instituição gigante, que hoje é gigantesca, e os caras, assim, mano, os caras tomavam um risco num apetite absurdo, né? E, obviamente, eles lidavam com isso. Tanto que a maioria deles hoje tem, tipo, 60 anos, aí tem cara de estar enterrado, de 90. Você fala, esse cara tiraram essa múmia aqui do caixão e levantaram ele, né?
E aí eu vejo um perfil, aí eu já começo a olhar para os traders de hoje, os próximos gestores antigos, o cara que tá com 35, 40, 50 anos, até 50 dá para ir ali, 45 anos ali, totalmente diferente. É totalmente diferente, um comportamento diferente, um apetite ao risco é diferente, né? Lógico, os tempos também são diferentes, obviamente, e isso molda totalmente a forma do cara pensar, enfim, né? E aí veio, tem com o advento aí da tecnologia, até a forma de se operar é diferente. Mas você acha que a gente hoje, basicamente, nós estamos numa geração, a gente está caminhando para uma geração mais... O pior é que é difícil classificar dessa forma, adjetivar dessa forma. Você acha que a gente está indo para uma geração mais... Estamos numa geração mais fraca do que as anteriores? Você acha? Com certeza, e a própria geração tem essa consciência. Então, a geração de aço tá morrendo. Tá. A geração que enfrentou fome, que tinha 3 coisas no supermercado para comprar. A geração que enfrentou a inflação galopante. A geração que teve que construir indústria em que o novo era mais barato do que o velho. Porque você não tinha o novo. Sim. Você não tinha como produzir o novo. Então, veja, essa geração tá morrendo. A geração que enfrentou a Segunda Guerra Mundial, que enfrentou crises globais tremendas, que souberam passar dificuldade, mas era uma geração de poupar. Era uma geração de poupança. Tanto que a poupança foi a ferramenta mais importante durante 4 décadas. Boa. Construiu países, a economia, economizar. Vem uma geração que desfruta, que é a geração having fun, geração Coca-Cola, geração X, que aí tem balada, vai desfrutar, não tem guerra. As guerras que tem atingem um número menor de pessoas, né? Passam por Guerra Fria, mas se adaptam com muito mais facilidade às questões econômicas ligadas a elas. São geralmente pessoas que tinham ali 10, 12, 13 anos de idade naquele período de crise. Então, viram a dificuldade dos pais e dos avós, souberam se adaptar, mas, cara, iam pra balada, iam com liberdade, muito mais fluido do que as gerações anteriores. Depois vem a geração Y, a geração tecnológica, a geração que inventou isso aqui. A geração que colocou todo mundo para dentro de uma tela, né? E que não tinham tantos apegos quanto as gerações anteriores tinham. Então, não estavam preocupados em fazer carreira, em ter uma vida estável, porque tudo que se queria numa época de crise, tudo que alguém quer quando tá ferrado é estabilidade. Ninguém quer ficar rico, quer ficar estável. Pelo amor de Deus, eu quero um salarinho baixo e economizar. Nós já vivenciamos isso, né? Mas em diferentes graus que os nossos avós, bisavós e pais. E aí agora vem uma geração, meu amigo, a geração Z, eles têm crise de ansiedade com 3 dias de trabalho. Eles têm que ter propósito para trabalhar. Eles querem se vestir do jeito que eles quiserem, senão você está desrespeitando e dando moral. Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, né? Mas também são gênios. Né? Eu incentivei muito numa empresa que eu administrei no C-Level só com geração Z. Isso é incrível, cara. Capacidade de interpretação profunda, capacidade de realização, capacidade de visão de futuro é extraordinário. Mas com todos esses perrengues aí que eu me lembro com 19, 20 anos de idade, cara, eu tinha medo de ficar com febre e faltar no trabalho, num estágio. Então, é uma diferença cultural. Mas eu sempre digo, Vasco, e essas questões todas são questões de adaptação. Uhum. É você se adaptar. Mais fácil do que você tentar reagir. Esses movimentos, né, de forças contrárias para tentar manter as coisas como elas eram, faz parte da existência, freia um pouco a evolução acelerada que traria muito mais problema, gera um pouco de equilíbrio, mas não tem como você frear, não. Boa. Mas sim, é uma geração mais fraca porque não viveu o que as gerações anteriores viveram, cara. Mas estão prestes a viver. Tá, hoje, e aí eu sempre vou puxar, vou fazer esse paralelo. Eu vejo que o comportamento por exemplo, dentro do mercado financeiro, e aí dos traders, né? Porque é assim, cara, há alguns anos atrás, você tinha muito pouco trader no Brasil. Hoje tem pouquíssimo, mas tinha menos ainda. Porque era mais inacessível. Você precisava ter mais dinheiro, ter dinheiro. Não era tipo margem hoje. O cara quer brincar no dólar e no índice ali, ele brinca mesmo, ele pega ali R$150. Né? Então assim, a margem era maior, era menos acessível. Né? Então quem tava lá dentro, normalmente,
levava as coisas mais a sério, né? Então, assim, tem um convidado que veio aqui, que inclusive mencionou isso. Ele falou, olha, na época que eu comecei a operar, eu quase não ouvia falar em dia de fúria, né? Naquele dia que o cara deteriora o capital dele, assim, até ele apertar o botão e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ou até alguém tirar ele da tela, né? E aí ele falou, cara, entre pessoas físicas tinha muito pouco. Eu quase praticamente não ouvia falar. Por quê? Porque o ambiente era profissional, né? Então, assim, os caras tinham que entrar, os caras entravam, por exemplo, pra operar, etc. Perdia dinheiro, normal, vai perder, vai ganhar, etc. Enfim, mas isso era menos corriqueiro, né? Só que é o seguinte, veio o advento da internet. Aí você fala assim, porra, hoje os traders, né, hoje tem muito dia de fúria, etc, a galera muito se perde, porque é o mais comum, tá? É o sintoma mais comum, dia de fúria, tá? E tem esse nome por causa do filme, né? Sim. E aí, beleza. E aí você fala assim, tá vendo? Agora, né, esses novinhos estão tudo perdendo dinheiro. Cara, a maioria das pessoas que perdem dinheiro, por exemplo, nos dias de fúria, boa parte dessa galera tem a minha idade. Então, assim, não é tão novinho assim mais. Não é um cara de 20 anos mais. É que o conceito de novinho mudou pra caramba também. E aí, assim... Antes o cara com 20 anos tinha 2, 3 filhos já, né? Exato. Não, hoje exatamente. Então, assim, aí tu olha pra trás e Hoje fala o cara assim... tem 45, tá indo pra balada, tá indo pro carnaval agora. Exato. Aí, assim, na verdade, a gente fala assim, o problema é essa galera nova. Não, o cara tem 45 anos, 50 anos, 38 anos, 35 anos, né? A maioria do nosso público aqui, inclusive... né, é de 35 pra baixo. Né? Ô Vasco, você sabe que, na verdade, assim, eu penso o seguinte. Cara, nós somos 8 bilhões de pessoas e tem uma aceleração gigantesca. Tem muito mais gente no mundo agora. Tem, claro, essas questões, etc. E o que eu acho bom, tá? Por educação da vida, por prática e tudo mais. E a gente tem muito mais sistema de defesa, né? Você imagina que a Bolsa de São Paulo pode quebrar por causa de uma pessoa? Não, a gente foi essa. A gente quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro com uma pessoa. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Hoje os sistemas de proteção, dada a pulverização que a gente tem de acesso, muito maior. Então tá bom, um dia de fúria, esse cara perdeu quanto? Vamos ver quanto que esse quanto nesse dia de fúria significa em relação ao GDP global. É nada. Você quebrar uma Bolsa do Rio de Janeiro naquela época, cara... Mexia pra caramba. Mexia com estrutura de capital e crédito de empresas grandes. Hoje quebra 100 traders num dia... É indiferente. É indiferente pro sistema de liquidez, tesouraria obrigatória, free float, regra de governança, níveis de acesso. Evoluiu muito. A gente tá vendo um mundo muito melhor. Que bom que tem um cara de... Eu conheci traders de 90 anos. Cara que entra lá e sai socando o dedo mesmo. E eu vou falar, caramba, que louco. Eu tive aula com um cara de 93 anos de idade, numa escola de governança. Então você fala, que legal. Sabe, que coisa boa. É claro que a gente vai endereçar os problemas de acordo com os nossos olhos, com os nossos julgamentos, né? Eu não gostaria que um jovem fosse lá e perdesse grana na bolsa tão jovem, mas hoje perde O cara se recupera 2, 3, 4 anos, o emocional dele volta, vai fazer outra coisa da vida. Sim. Antigamente não, cara, um cara desse tomava ali meu Deus, não voltava nunca mais. A gente tá mais depressivo porque tem muita tela, muita gente, disputa. A disputa e a inveja aumentaram, meu irmão. Hoje todo mundo quer ser o cara, não quer ter sua própria história. Quer ser alguém que ela viu. Por isso vende tanto curso na internet. Boa. E quantos a gente vende? Eu vendo cursos na internet, acredito que você também. No seu caso, você faz uma limitação um pouco maior. Mas, cara, eu já vendi cara que o cara nunca entrou na aula. Ele só compra. Compra, assim, sei lá, acho que vai ser uma osmose. Entende? Então, eu vejo isso por um lado positivo. Por um lado positivo, não por um lado negativo. Claro que existe negativo. Sim, sim. Tipo assim, por que eu levantei esse ponto contigo, né? Pelo seguinte, eu às vezes fico pensando no porquê que a pessoa física, no geral, perde tanto dinheiro no mercado financeiro.
E eu tô falando tanto é tanto, quer quebrar, é disso que a gente tá falando. É o cara ter ali, perder 50%, 60%, Muito no 70%, enfim, muito no extremo, né? E aí, hoje a gente tem, por exemplo, uma audiência que, cara, um dos principais, o cara que sonha mesmo, assim, o cara sonhar de dormir, acordar e falou, nossa, à noite sonhei que eu tinha me tornado um puta trader, que eu tava resolvendo a minha vida com trading, que eu tava, enfim, etc, né? E a gente tem uma audiência cada vez mais crescente e as pessoas têm os mesmos anseios. Quero ser trader profissional, ou quero ter como minha principal fonte de renda, ou com uma boa fonte de renda, etc. Enfim, cara, tem emprego, não gosto do emprego, quer largar, etc. Enfim, por isso que a gente trata muito disso aqui, a gente fala muito disso aqui. Aí, cara, eu ficava olhando assim, eu falei, mano, como é que é o comportamento do trader mais jovem? Jovem, 18 anos, 19 anos, 20 anos, enfim, né? E aí eu começo a tentar separar, sabe? Eu falo assim, mano, vai, tipo, deixa eu ver, da galera que mais quebra. Não existe uma faixa etária mais comum, né? Eu falo assim, não, aqui o cara com 20 anos, ele tem 80% de chance de quebrar. Essa faixa etária ela não existe. Porque o cara chega no mercado financeiro hoje, com o advento da tecnologia, totalmente despreparado mesmo. Igual eu cheguei assim. E eu só cheguei no mercado financeiro por causa da tecnologia. Senão não tinha chegado, nunca tinha ouvido falar dessa porra. Tipo assim, eu ouvia falar o William Bonner lá, quando eu era criança, o William Bonner falava, hoje o índice Ibovespa tá, tantos mil pontos, 54 mil pontos. Enfim, então assim, eu não teria acesso a isso. Cheguei totalmente preparado, quebrei. Beleza, né? Só que aí fui, né? Acho que um pouco da trajetória do indivíduo ajuda muito. Tem nego que já tem uma vida muito sofrida, ele é acostumado a ser não é resistente, é resiliente, né? É o cara que, pô, eu falo, peraí, eu vou fazer essa porra dar certo. Eu não sei de que jeito, não. Mas eu vou começar a traçar o caminho agora. E aí, eu olho para um contexto total e vejo que as pessoas têm um problema muito grande em lidar com o dinheiro. E eu, obviamente, quando eu olho para trás, historicamente falando, eu falo, cara, isso sempre existiu. Eu venho chegando à conclusão que não é uma exclusividade dos tempos atuais. Isso sempre existiu, né? E aí você, por exemplo, lida com várias famílias, né, que hoje são bem-sucedidas, ou que já foram, ou que estão se tornando bem-sucedidos agora, né? E aí eu queria que você passasse pra gente o seguinte. Quem cresceu essa porra, pode ser o tiozão, pode ser o vovô, ou seja lá quem for, ele teve que começar a ter um bom relacionamento com o dinheiro, concorda? Com certeza. Beleza. Normalmente, desses caras que construíram patrimônio, dessa galera que conseguiu crescer, enfim, a noção dele, a quebra de paradigma, aquele cara que foi o indivíduo que mudou o destino da família toda, porque toda família tem isso, alguém que meteu o pé e falou assim, cara, daqui pra frente tudo mudou, né? Onde ele aprendeu isso? Você consegue definir isso assim, falar assim, olha, a maioria veio da família, veio do pai, veio da mãe, veio de não sei o quê, não, foi influência de alguém, de onde veio? Boa. Essa pergunta, ela tem resposta técnica, então é mais fácil. Tá. De todas as perguntas, foi a mais fácil que você me fez. Você tá falando dos self-made men, as pessoas que fizeram o capital. A primeira geração, a primeira linha geracional que construiu riqueza. Os famosos wealth creators, os criadores de prosperidade. Tá. Fórmula própria. Eles desenvolveram uma fórmula própria, eles não copiaram ninguém. E se copiaram alguém, adaptaram para uma fórmula própria. Tá. Eles têm uma fórmula própria de conduzir seus negócios, suas decisões, e aí veio aquela oportunidade, aquela sorte, aquela fé, aquela construção, porque a construção ela é feita de diversas maneiras. Tá. Tem o cara que trabalha, ganha. Tem o cara que poupa, ganha. Ah, o cara que poupa, não. Quê? A maioria das fortunas que eu vi são de caras que poupam. Não foi grande, uau, que não, o cara poupava. Ele vivia 4, 5 níveis abaixo daquilo que ele poderia viver num determinado período. Então, Vasco, assim, a resposta técnica esse cara desenvolveu uma metodologia própria e acredita nela. Não diz, o cara vai fazer essa metodologia. Não. Ele pega uma série de coisas que ele vivenciou, ou mesmo que não vivenciou, acredita naquilo, cria o seu método e vai. É esse cara que cresce. É o Neo, seria o 1. Tá. É o 1.
É o number one ali, É o number one. É de onde o É cara... esse cara. A partir dali foi... A partir dali. Diferente. E aí vem as percepções, né? Porque você tem uma fase primeiro de criação, a criação da riqueza, a criação da fortuna. Depois você tem uma fase rápida de manutenção da primeira linha. Essa manutenção é ele entender que ele começa a perder. Ele começa a entender, dentro da metodologia dele, o que ele tem que fazer para ou voltar a ganhar ou estabilizar. E aí, normalmente, ele contrata terceiros. Aí a coisa vai. Entendi. Aí o cara sozinho, ele vai só até um ponto. Tá. Só até um ponto. Depois já era. Depois ele precisa... Não existe. Tá. Fortuna. O cara pode ser rico, mas fortuna, ele tem... Normalmente você já tem que buscar terceiros, e esses terceiros hoje são profissionais. Seu dinheiro não fica mais na sua casa. Fica provavelmente em alguma instituição financeira. Sim. Certo? A gente chega quase perto de 90 e poucos %, eu não me lembro exatamente, de pessoas bancarizadas no mundo. Então, das pessoas ricas, 100%. Então, você para entender que existe um momento em que entra um terceiro profissional para tocar o jogo. Entendi. Mas primeiro de tudo, a linha básica, a linha mestra do construtor de riqueza é acreditar num nível avassalador na sua própria metodologia. Como que você educa seu filho para ele aprender a lidar com dinheiro? Para ele lidar bem? Todos os sábados e domingos, escola de liderança, gestão, contabilidade. Simples. Vai perguntar pro meu filho que tem 8 anos de idade o que é juros, o que é inflação, o que é ativo, passivo, crédito, débito, como se ganha dinheiro. Ensinando. Boa. E dando exemplos, né? Meus livros têm um livro caixa. Tá. Simples. É assim que as famílias mais ricas do mundo fazem. Contratam educação que visa o futuro. Por isso que o Brasil não tem tantas fortunas de longo prazo. Em alguma geração, o cara só usou o dinheiro e perdeu tudo. As famílias longevas ensinam, a partir dos 4 anos de idade, a lidar com patrimônio, riqueza, educação, futuro, tecnologia. E que escola é essa que você coloca ele? Aonde A você minha. estuda isso? Em casa. Você mesmo que ensina É ele? o pai e a mãe, cara. Boa. A Top. mãe ensina a etiqueta, ensina o soft da vida, Boa. ensina a beleza. A mãe é a vida. O pai é o mundo. Tu falou uma coisa interessante aqui. Sabe aquele lance de casa de ferreiro espeto de pau? Sei. É mentira no mundo dos ultra-rich. Não existe isso. Isso é inaceitável. Sabe aquela outra história? Feito é melhor que perfeito? Aham. É bullshit. Lá também... Não existe isso aí. inaceitável. É perfeito. O que não pode é não fazer. Boa. Top. O nível de exigência é outro. Boa. Você é um cidadão do mundo. Você não é brasileiro, você não é americano, você não tem ismo. Petismo, conservadorismo. Você não é limitado a o alguma bolsonarismo. Isso é coisa de pobre, né? Boa. É coisa de cara que tem algum neurônio que não conectou. Você é um cidadão do mundo, meu amigo. Boa. Você foi preparado para ser um cidadão do mundo. Boa. Top. Se os seus filhos não vêm tela, Ricardo, vem. Duolingo. No mínimo 2 línguas e evolução toda semana. Aí eu libero um joguinho. Aí vamos jogar Mario Kart. É prêmio. Tá. Não É o bônusinho. É prêmio. É prêmio. As coisas boas da vida são prêmios. Não podem ser... O cara não pode ser educado a tenho tudo. É muito comum você pegar famílias mais pobres, hoje, com a prosperidade que atingiu as classes mais baixas, o cara come doce pra caramba, o cara vê TV pra caramba, o cara não pratica esporte. E as famílias mais ricas têm limitação controlada. Eu limito o cara. Eu disciplino o cara. Eu faço ele ter doutrina. Então, assim, é muito simples. E aí, Você tem vontade de ensinar seu filho no domingo? Ou você quer ir pro carnaval e deixar seus filhos com a vovó e com o vovô? Qual a escolha que você tá fazendo? Que futuro você quer? Ou você quer pagar a escola mais cara só porque os seus amigos colocam na escola mais cara, mas você negligencia o conhecimento, desenvolvimento, cultura, ligação pai e filho? É sucessão, meu amigo. É a passagem de um bastão de alguém para outro. Se você joga o bastão no carnaval, se a criança cresce vendo o pai tomando vinho, cerveja, churrasco, barrigão, mal vestido, qual é a referência? Ele não consegue entender que aquilo de repente é um momento de lazer. Não, aquilo é o pai dele, a mãe dele. Sim. A próxima geração, amigão. Se o cara faz isso todo dia, se isso é comum, Então legal, é isso aí que eu tenho, são os valores, né? O cara vai... Não, peraí, meu pai sai cedo, volta ali, ele faz, ele estuda, olha os caras que vêm aqui em casa, ele tem um comportamento social. É assim que eles são criados, né? Você já viu filhos de reis estudarem nas escolas de plebeus?
A educação vem em casa. Até os 4 anos é homeschooling. Boa. Cara, é diferente, né? É diferente, mas não é... Mas é impossível de fazer? Não é impossível e também não é tão surpreendente. A gente... É tipo livro de autoajuda. Às vezes tu olha e fala, cara... Puta, mas que negócio idiota, né? Mas tu já sabia. Você fala, não, você não sabia não. Você nunca pensou nisso, assim. Você realmente... Você não gostaria de fazer exatamente isso aí. Mesmo que você não faça, você acha que se eu te desse essas 2 opções e você pudesse marcar no papel, você ia marcar qual? Você ia marcar essa. Exato. Né? Tu não ia marcar o que tu faz, né? Mas, assim, hoje a gente fala muito, e aí, na internet, principalmente, tem se falado muito nisso, né? Hoje, você falar, e aí eu acho que isso é positivo, inclusive, né? Mas você falar do homem resgatar a masculinidade, do homem voltar a ser o provedor, do homem, né, enfim, aquele homem mais másculo, vamos assim se dizer, mais raiz, vamos assim se dizer, e aí depende raiz de qual época também, né? Hoje isso vende muito. Isso vende pra caramba, né? E traz também, obviamente, um outro lado, traz hater pra cacete também. A gente fala, não sei o quê, por que você junta? A galera mistura os movimentos, né? É o que você falou. Hoje, as pessoas têm muito ismo. E aí, quando você entra no ismo, você basicamente traça um círculo e fala, eu ando só dentro desse círculo aqui. Exato. E aí, você fica totalmente limitado, né? Eu acho que essa visão você vai ser um homem, por exemplo, seu filho é um homem do mundo. Ele não é um homem de São Paulo, de Alphaville, do Brasil, de Minas Gerais. É do mundo, porra. Né? Então, assim, o cara, meu irmão, você faz o que tu quiser. Você quer fazer o quê? Você quer conquistar onde? Entendeu? Voa, vai, enfim, né? Com conhecimento, etc. E aí hoje se fala muito do homem provedor. Eu tenho visto muito isso, assim. Se fala muito, homem provedor, enfim. E vende pra caralho, né? E aí eu fico pensando, cara, se vende pra cacete, é porque tem um monte de gente que não foi criada para ser o homem provedor. Aí eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, quem lida bem com o dinheiro? Vamos ser sinceros aqui, né? Basicamente. Quem tem a porra do dinheiro? A família que tem a porra do dinheiro. Uma das principais características é o homem provedor? Essa é a primeira pergunta para você. E sem preocupar aqui com... porque veja bem, as mulheres... Não, todo mundo sabe a importância para as mulheres. Isso aí, eu e você sabemos. Então, quem quiser levar para esse lado aí, leve e faça bom proveito. E o segundo ponto é o seguinte. Você acha que a prosperidade vem do homem? Homem mesmo, homem, é gênero masculino. O que você acha? Vamos começar pela primeira. É só uma questão cultural e histórica. Você tem várias tribos indígenas em que a mulher é a provedora, tá no norte de Minas e tal. Assim, é preciso ter uma amplitude sobre o ser humano um pouco mais ampla do que uma limitação baseada numa cultura ocidental mais moderna. Uhum. Então, isso é muito relativo, tá? Então, já houve sociedades em que a mulher era provedora. E tá tudo bem, porque naquela cultura rolou assim. Na minha visão de ocidental, cristã e etc., para mim o homem foi feito com a natureza, a mulher contra a natureza, o homem é o hard, a mulher é o soft. Esta é a minha cultura, a cultura da família do Ricardo Pisa, da maneira como eu vejo, não o mundo, mas como eu vejo a construção de riqueza, especialmente no Ocidente moderno. Então, assim, normalmente, dados, né? Dados. Quantos clientes provedores, ou ricos, ou prósperos, homem eu tinha, e quantos mulher? 80 e poucos % homens. Uhum. As mulheres, as que eram sensacionais, tá? Uhum. E com homens que faziam o papel da mulher sem deixar de ser homens. Então, de uma grande empresa do mercado de papelaria, ela não existe mais. Quem era o grande provedor da família era uma mulher, né? Então, assim, eu não vejo um lado assim tão criterioso de, é isso. Uhum. Na minha concepção, o homem é o caçador, a mulher é quem cuida do caçador. Boa. O homem caça, a mulher cuida do caçador. Isso não é nenhuma... É um grupo, é um time, cada qual com a sua obrigação. Eu, há pouco tempo, comecei a treinar minha esposa para ser wealth planner.
Nós dois juntos, e aí é um princípio que eu já falei da outra vez, né? A construção de riqueza passa por homem e mulher juntos, né? A gente falou isso no outro podcast. E ela, cara, a conjunção dela comigo é um negócio extraordinário. O nível de produção profissional que eu tenho neste momento, por ela estar ao meu lado, tanto que na contratação de agora, ela veio junto. Boa. Era uma condição sine qua non. Então, Vasco, eu acho que nesse aspecto existe da natureza. A natureza do homem é a natureza de caçar. Ele veio com um corpo para caçar, com uma preparação emocional para caçar. O nosso setup é esse. Boa. Cultural, etc. Claro, isso pode variar. A mulher, ela nasceu para acomodar a criação, para ser o soft. Então a criança nasce e vai no colo da mãe, cara. Ela vai ficar no colo da mãe é da natureza. Então ela foi preparada, o setup dela é preparado para isso. Então esta é a minha concepção. Mas isso não desenaltece a linha contrária, tá? O que eu gosto de dizer aí do ponto de vista familiar, cara, você quer casar com uma rainha? Você é um príncipe. Boa. Ou você é um puta de um otário plebeu? Boa. Você acha que você vai casar com o quê, velho? Agora, a mulher, por outro lado, ela quer casar com um rei. Ela é uma princesa? Ela tá sendo preparada pra isso. São coisas que são mais simples da gente enxergar. A segunda pergunta, como é que era mesmo? Eu acho que você já respondeu os dois, não já? Tu respondeu os dois. Não, mas manda de novo, só pra eu fazer uma... Tinha perguntado sobre a questão do homem ser o... Do homem provedor. Aí tem uma coisa legal sobre isso. Cara, tudo que vende agora começa a nascer especialista. Porque o cara quer fazer dinheiro. Tá. O cara quer fazer dinheiro. Sim. O homem ou a mulher. Então, estão falando desse assunto, puta trend, eu vou montar um curso pra isso. Eu conheço o cara, né? Sim. Que bosta, né, cara? Você ia comprar um negócio desse louco. Tá. Né? Assim, legal. E às vezes vende pra caralho. Eu não vou montar um curso pro cara ficar rico. Boa. Eu vou montar um curso pro cara atender rico. É diferente, cara. Uhum. Entende? Eu não tenho as propriedades pra você ficar rico. Uhum. Eu tenho as propriedades. Embora eu tenha trabalhado com mais de 1000 fortunas gigantescas de diferentes matrizes. Mas o meu papel não era esse. Uhum. Como montar uma empresa pra você ficar rico. Não tem nada a ver comigo. Eu era atender o cara. Agora, que como a empresa. atender o cara tecnicamente, Boa. né? Como vender pra esse cara, Boa. aí eu consigo. Esse é o meu papel. Aí eu tô entregando minha verdade, né? Mas hoje, meu irmão, você sabe disso. O cara vende, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, porque eu acordo às 4:30 da manhã. Você conhece o cara, ele acorda às 11. Quando ele acorda, né? Tem um cara famoso pra caramba aí do nosso mercado. Não, mas o cara não ganhou dinheiro com bolsa. Ele ganhou dinheiro vendendo o curso. Uhum. Mas vale de bolsa. Mas você vai olhar pro cara e falar, peraí, cara. Se eu perguntar pra esse cara o que é asset allocation, ele não Ele não sabe o que é. Talvez acho que ele não sabe nem operar. Acho que ele não sabe. Né? Então, assim, tem um pouco disso, sabe? Então, hoje tá na moda. O homem, não sei das quantas, volte a ser o homem. Eu fico imaginando, eu olhando pro meu pai, ou pro meu avô, tenta se imaginar nessa cena. Pai, eu comprei um curso pra eu ser homem. Provedor. Pra eu ser homem provedor. Porra, acho que eu tomo um tapa na orelha. O meu avô sai do túmulo, sei lá. Pô, que eu vou te Entende? Mas ensinar. foi a forma como eu fui educado, cara, assim... Vai trabalhar, velho. Vai estudar e trabalhar. Vai fazer alguma coisa de útil na vida. É o que eu penso. Mas existem caras com fragilidades aí emocionais e que merecem algum tipo de tratamento. Então não dá pra invalidar todo mundo, né? Sim. Mas acho assim, cara, que o mundo tá frágil, né? Muito. O cara precisa comprar um curso na internet. Vai no psicólogo, sei lá. Toma um banho gelado. Né? Toma uma injeção de testosterona. Não é mais fácil. Talvez seria o que o seu avô, por exemplo, falaria, né? Cara. Seria, né? Isso não significa que eu não tenho meus momentos de ultra fragilidade também, eu sou um ser humano. Lógico, até porque essa história... Mas eu queria resgatar a segunda parte da pergunta. Você porque eu respondeu tinha tudo, porra. Foi tudo? Então tá bom, então bora. Então bora pra próxima. Você Nem mandou lembro a segunda. os dois já. Quando a gente fala dessa questão do homem e da mulher, enfim, né? Tem muita mulher que, quando a gente fala isso, isso mesmo que você falou, pô, o homem é o caçador, a mulher é quem cuida do caçador, né? Aí você fala assim, tá vendo? Então nós somos subjugados, não sei o quê. Ele falou, cara, é só você pensar no avião. Toda vez que tu entra no avião, tu fala, essa porra vai voar 900 km/h, porra, rápido pra caralho, top. Eu sempre penso, eu falo, Deus abençoe que o mecânico dessa porra, dessa lata desse tamanho aqui tenha trabalhado direitinho, né? Então assim,
nas devidas proporções, cara, beleza, o homem é um avião, mas a mulher é um mecânico, irmão. Então, assim, se tu falar, eu falo, não, a mulher é subjugar, então tá bom, então tira o mecânico do avião, então eu vou sozinho. Eu gosto muito de pensar num equilíbrio entre homem e mulher, acho que isso facilita muito, talvez por esse exemplo meu e da minha esposa, né? Claro que cada um de nós tem um papel mais específico, eu acho que o papel dela é muito mais difícil. A situação de educação dos nossos filhos, ela tem a parte continuada, eu tenho a parte de picos. A parte de picos é mais fácil de você preparar e entrar. Ela não, ela tem a continuada tem que ser mais leve, ela tem que absorver mais coisas. Eu tenho que ser mais duro, então eu acho mais difícil. Mas esse equilíbrio é que gera... O problema é que em algum momento a mulher quis ser o homem, cara, aí que ferrou. A mulher tava de bigode em algum momento, musculosa, dando porrada no cara. Aí ferrou. Só que isso é um pouco da culpa do homem também, né? Total. De gerar esse equilíbrio. Tipo, legal, vamos fazer juntos? Sim. Vamos ser sócios? E é o equilíbrio, né? Aí Literalmente, sim, né? isso não significa desrespeitar nem nada. Eu sou o cara que gosta de abrir a porta do carro pra minha esposa, de dirigir. Isso é o meu papel, mas dentro da minha cultura. Sim. Eu fico imaginando, pô, será que se eu tivesse casado com uma mulher que abrisse a porta do carro pra mim, sentasse ao volante, pagasse a conta, talvez eu, em alguma dose, perderia quem eu sou, perderia minha identidade. E aí eu volto ao cristianismo, que é a minha fé, né? Cara, Deus fez a gente com uma identidade. Ele deu pra ele, isso aqui é você, cara. Quando você perde quem você é, meu velho do céu. Eu nasci com uma série de atributos, eu tentei ser outras coisas. E ao tentar ser essas outras coisas, eu não era mais eu. E não dá certo, a coisa não funciona. Você faz muito esforço pra quase nada. E as coisas as quais eu recebi como dons, como habilidade, eu fazendo muito pouco esforço, o sucesso era tremendo. Mas a gente é teimoso, né? A gente quer ser outra coisa. Sim. Então tem um pouco disso nessa história, embarca um pouco disso. Na hora que a mulher quis ter bigode, cara, aí acho que a coisa não funcionou legal. Eu costumo dizer que a mulher, várias vezes, consegue ser homem. Agora, um homem pra ser mulher é foda, hein? O cara tem que ser macho, né? Eu vou te falar, velho. Porra, meu irmão do céu, velho. Aqui a gente entraria numa mega de uma polêmica. Exatamente. Mas assim, né? Seja feliz, né? Mas eu acho que o homem, nós somos muito obtusos. O homem é bom pra ser homem. Você vai falar, agora tu vai ser mulher agora. Vai, inverte os papéis aí na sua casa. Ferrou, cara. Não, ferrou. Em picos você consegue, vou cozinhar hoje pra... Não, legal, aí beleza. top. Aí tipo assim, não. Vou cozinhar todo santo dia. E vou te falar. Mas assim, lembra que esse cliente que eu te falei? Que ele, né, a mulher dele era a empresária da família rica, e ele era o cara... Cara, ele era o cara que cozinhava todo dia, que levava os filhos na escola todo dia. Mas é isso que eu tô falando. E, tipo, mas assim, é um caso muito raro, entende? E assim, olha que eu vou ser sincero com você. Eu não tô nem passou pela minha cabeça. O cara vivia bem, hein? Cozinhar todo dia. Era. Esse negócio de esqui que tá na moda agora já era coisa do cara lá atrás. Boa. Imagina, meu irmão. Era exclusivo mesmo. Imagina, meu irmão. Para pra pensar. Era exclusivo, né? Tua mulher ganha um dinheiro legal. Tá? É bom demais. E você sendo um cara bacana, vou esquiar. Boa. Eu nem sei esquiar, mas eu ia. Entendeu qual é que é? Cara, e assim, vamos lá. Dentro da família, né? E aí acho que é muito isso que eu penso. Igual, tu falou, porque o cara cozinha e tal. Eu nem pensei nisso. Eu acho, beleza, o cara quer cozinhar todo dia, ele cozinha, beleza. Às vezes o cara é bom, eu tenho uma amiga aí que cozinha pra caralho. Sim. O cara é um puto, beleza. Agora, assim, dentro de casa, falou, tipo, na criação do filho, por exemplo, né? O homem não dá conta de ser mulher, cara. Assim, tipo, puta, leva na escola, leva não sei o quê, mas isso eu não acho que é um papel específico da mulher. Eu falo em termos de transmitir mesmo. Por exemplo, você tem um filho homem em casa, né? Tipo, o que você vai passar pra ele de conhecimento, que normalmente é atinente ao homem, tem que vir do homem. Ou vai vir da mulher. Beleza? Tem mulher que dá conta. Agora, vai passar pro seu filho o conhecimento que tem que vir da mulher. Como é que você passa, sendo um homem? Tu não passa, porra. O Vasco... Ou eu tô errado, assim, na sua opinião? Não. Assim, é que a gente passa pelas situações standard, né? Mas você tem casos em que o pai faleceu. Sim. E o cara tinha, por exemplo, um dos meus mentores de performance, né? O Gui Avante. Ele nasceu numa casa com várias irmãs. O pai abandonou lá a casa, com quem hoje ele tem até uma boa relação. Ele foi criado por mulheres. Sim. É um baita de um cara. Sim. Né? Então isso não mudou a visão de masculinidade dele. Entende? Mas é o que eu falo. Mas são casos Eu vejo raros. que a mulher consegue fazer isso.
Isso. Mas será que a gente Eu- consegue eu- fazer eu- o contrário? Consegue também. Tão bem assim? Eu também tenho casos de caras que também ficaram sozinhos, a mulher faleceu de câncer e Sim. tal, e ele ficou com a responsabilidade de crianças pequenas e tal. Então, assim, à medida em que acontece uma situação muito abrupta na existência, você se adapta. Então, sistemas adaptativos foram feitos justamente para isso. Só que a gente tem que olhar para o standard, para o que é a maioria. Sim. No standard, você está completo de razão. O adequado é entender que à mulher cabe o papel do soft skill. Etiqueta, posicionamento, respeito, entendimento de longo prazo, cordialidade, amor, fraternidade. Ao homem cabe sistemas de tomadas de decisão, análise de risco, né? Sistemas de aventura e contra-aventura. Ao homem cabe o hard skill. Profissão, dinheiro, matéria. Então, ao homem cabe aquilo que eu sempre digo, acho que é o melhor exemplo, também aprendi com um mentor. O homem cuida das coisas, das particularidades do mundo. E a mulher cuida das particularidades da vida. Isso facilita muito. Nossa, Porque você tem um demais. binômio. Isso é louco, demais. Demais. Então, é sobre Concordo. o mundo? Deixa que o papai resolve. Ah, isso é sobre a vida, a mamãe resolve. E acredite se quiser, cara, as crianças vão pegando isso suavemente. Suavemente. Levemente. E identifica fácil. Não, isso aqui é assunto que eu trato com meu pai. Não, isso aqui é assunto que eu trato com a minha mãe. Tá. Tem uma leve diferença quando você vai cuidar de meninas, né? O Wealth Planner, uma parte do que o Wealth Planner faz é cuidar de planos educacionais, programas de desenvolvimento. E quando a gente vai lidar com meninas, é um pouquinho mais sutil. Algumas transições. Com os meninos é um pouco mais fácil para quem é o Wealth Planner homem, né? Tá. Boa. Top. Cara, você falou uma coisa do dinheiro trocar de mão, né? Ah, o dinheiro troca de mão. Tá. Hoje o dinheiro tá indo pra mão de quem? Muito boa pergunta. Para quem não tem noção nenhuma do que é patrimônio e fortuna. O cara não tem noção. Eu fiz um teste, cara, recentemente. Já percebendo esse movimento, especialmente dessa galera que foi pro digital, falei, caramba, cara, o dinheiro velho não produz. Esses caras estão agora com os dinheiros nascidos, né? Os dinheiros de primeira linha, do cara que compra ali na empolgação, tá indo todo pra essa turma. E eu me relacionei, achei um cara super legal, acho ele super legal até agora. Que tá em super desenvolvimento. E ele tentou fazer negócio comigo, ele tentou me fazer evoluir lá pro funil de vendas dele. Eu achei super legal também e tal, super criterioso. E eu ofereci a ele. Não se surpreenda, tá? Eu faço isso algumas vezes. Raras, mas algumas vezes. Eu ofereci a ele como forma de pagamento, além daquilo que eu tava negociando, os meus serviços de Wealth Planner totalmente de graça. Ele aceitou? Não. Porque ele não enxerga valor. Ele não tem nem noção do que é. Imagina. O cara tá fazendo uma grana, uma fortuna, tá reaplicando essa fortuna naquilo que gerou, e isso nunca acaba bem. Mas ele tá no primeiro ciclo. Você disse que ele não... Não tem educação. Ele não diversificou Ele fortuna vai dele. gerar ele vai colocar na mesa, ele vai gerar em tráfego, vai tentar pegar mais clientes, ele vai conseguir 3, 4, 5 ciclos. Se ele não for, porque o mundo continua em mudança. O mundo, a gente tava conversando aqui, o mundo tá mudando de mãos o poder político. Você consegue garantir pra mim quem vai ser a próxima linha política no Brasil, que tá daqui a 2 anos? Não. Não. Não dá pra definir. E você Não concorda que cada um vai fazer gestão econômica de formas completamente distintas? Concordo. Não vai dar pro cara continuar aplicando nisso aqui. Isso aqui foi em tão- pandemia, Tem velho. certo pra caramba. Então, assim, ele tá olhando pra onde eu diversifico, qual é a nova indústria do futuro. Esse cara tá investindo em fábrica de cobre, esse cara tá investindo em fábrica futura de inteligência artificial, ele tá investindo em ouro. É óbvio. Não, ele provavelmente tá investindo em Bitcoin, provavelmente. Sim. Né? É a moda. Como é que acaba a moda no trade, né? Você sabe, melhor do que eu. Mal pra caralho. Normalmente vai dar um M gigantesco. Mas tá bom, o cara tá ali, tá sentindo que vai 500 mil em algum momento. Pode ser até que vá. Mas e se não for? Então, mas ele tá no mesmo ciclo, não tá nem nisso. Ele tá no mesmo ciclo de capital. Então ele precisa expandir a visão dele, saber fazer uma separação em poupança, saber fazer um tipo de investimento mais duradouro, de longo prazo. Não, cara, não tem.
Não tem consciência, não tem noção. Então você oferece algo, né, que a gente é razoavelmente o mais caro, de graça. O cara não é que não viu o valor, ele não sabe o que é. Tá. Ele não é que não viu o valor, tá bom, não, ele não sabe o que é. Tipo, entendi, mas acho que não presta. Se Ele nem entende. Não, ele nem entende. Então, assim, se um cara que tem fortunas, que levaram 15, 20, 30, 40, 100 anos para ser construída, ele fez em 3 anos, ele não teve tempo de entender a importância do serviço que fez esse cara ultrapassar gerações. Entendi. Boa. Top. Gostei. Então o dinheiro tá na mão desses caras aí. Eu preciso educá-los. Tá. Mas vamos lá. Aí agora você vai ter que me contar esse mistério. Se o cara não sabe o que é, você precisa educar esse cara. Eu vou criar a linguagem que ele entende. Como é que tu Comunicação. educa esse cara? Carro, relógio, Entendi. roupa, experiência, Entendi. mentoria. Por que eu Tá. preciso chamar de wealth planning? Entendi. Boa. Vai Entendi. continuar sendo wealth planning do mesmo Entendi. jeito. Só que eu vou encapar do jeito que ele entende. Porque ele precisa de mim e eu preciso dele. Tem que embalar diferente. Eu não vou ficar com os clientes que vão morrer. Eu preciso ficar Uhum. com um novo cliente. Claro. Eu quero um novo rico. Minha profissão nasceu para isso. Boa. Eu não tenho nenhuma relação pejorativa com eles. Ao contrário. Eu quero estar do lado deles. Eu preciso deles e eles precisam de mim. É uma situação simbiótica. Tá. Então vamos ajudar, vamos fazer o mundo acontecer. Simples. Com nearshoring, com reshoring, a gente precisa dar emprego. A gente precisa criar posto de trabalho. A gente precisa criar fator produtivo, criar riqueza. Criar novas escolas do futuro. Imagina a forma como eu educo os meus filhos dentro de uma escola. Ou nós vamos continuar a imaginar que a escola, que foi feita e criada entre o século XVIII e XIX, com professores do século XX, agora no século XXI, já indo para a segunda década. Tá errado, cara. Você acha que esse cara... Lógico, se você conseguir cumprir o seu papel, por exemplo, esse cara, ele consegue manter essa grana. Talvez ele vai chegar num ponto ali que vai, né? Normal. Vai dar ruim negócio, vai ter que ajustar algumas coisas, beleza, mas aí com Um que um dê ruim, planejamento, uma assessoria... que dê ruim, que não seja bem sucedido e que haja perda. Com um sistema descorrelacional, ele investindo de forma descorrelacionada, Sim, ele mantém balanço. sim. Mas pode ser que os dois Equilíbrio. subam. Sim. Tem que ser descorrelacional, porque não tem como um cair e o outro não subir. Mas você acha que essa galera hoje consegue manter? Não tem nem ideia disso aí. Não tem nem ideia do que eu tô falando. O que eu tô falando aqui, Tá. que era básico, ou que é básico, essa turma não entende. E o cara de economia, o cara gestor, etc., ele continua a falar pro cara que entende, só que o cara que entende tá morrendo. Ele tá esquecendo de educar o novo. E é aqui que eu vou. Eu não vou falar descorrelacional. Eu vou chamar de diversificação. Sim. Boa. Mais uma vez, né? É comunicação, né? Comunicação. É só a forma de se comunicar, né? Tirando isso... eu falei, tirando isso, já me respondi o que eu ia te perguntar. Mas manda, que de repente a Né, gente que eu ia te encontra. perguntar assim, falou, tudo bem, esse cara é um novo rico, né? Eu ia te perguntar se esse cara lida bem com o dinheiro. Eu falo, pô, se ele não tem planejamento, ele lida mal, ponto. Ou não. Ele ainda tá na fase de ganho, ele tem que aprender que assim, o que eu vejo, o que eu tô vendo acontecer, tá? Isso no mundo todo. Ele tá chamando os sistemas de confiança tradicionais. Quando começou o Wealth Planning, o cara ele ia lá pra uma guerra, né? A gente tá falando das cruzadas. Nasceu lá nas cruzadas. Tá, Ele ia o Netflix do cara era ir pra guerra. tá. Era sentar o dedo na espada, irmão. Era o que ele queria fazer. Então ele catava e ia. Ele deixava uma pessoa de confiança, um trustee. Então, nossa, que nome complicado. Não, só tradução em inglês para uma pessoa de confiança. Um trustee. Ele deixava um trust deed, um testamento, uma regra, um conjunto de regras que o cara tinha que seguir. Só que normalmente ele contratava alguém que era da família dele, aquele tiozão. Que os caras detonavam, dilapidavam o cara. Porque ele era um baita de uma inveja desgramada, que existe desde que o mundo é mundo. Onde começou a ferrar o mundo? Quando Adão teve inveja de Deus, Eva teve inveja, deu essa pironga que a gente tá sentado em cima até hoje. Ainda vem Jesus Cristo para dar uma ajuda, mas mesmo assim a gente continua sentado nela. O grande lance, Vasco, é que assim, vai evoluindo. Então, o cara ele tá administrando os recursos e o patrimônio dele como os caras das cruzadas, cara. Os primeiros. Em algum momento alguém vai
buzinar na orelha dele, especialmente quando ele começar a perder. O problema dessa geração é que eles ganharam muito rápido, perdem muito rápido. Pô, eu conheci um cara no ano passado, cara, ele fez um patrimônio de 100 milhões em 4 lançamentos. E perdeu tudo no mesmo ano. Puta que pariu. Assim, é inexplicável, tá? Como? Mas eu vi. Que isso? Cara, não sei te explicar. Aí compra avião, e compra um monte de carro. Que você via uma Ferrari no Brasil nos anos 90. 2, 3, 4. Hoje você vê em todo canto. Isso custa caro. É 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Sim. É outra brincadeira hoje. Então, eu tinha clientes com mais de 100 milhões de patrimônio líquido que só tinha Corolla. Hoje eu encontro um cara de 10 milhões e tem uma Ferrari de 3, 4, 5, cara. Doideira, tá. Entende? Então, assim, hoje é o comum. Então, o que eu vejo é que eles em algum momento vão evoluir e ao invés de contratar o cara de confiança que é amigão dele, isso eu tô vendo todo dia, tá? Onde eu tô vivendo. Você vê, esse cara não é possível. Esse é o advogado que ele contratou, meu Deus, esse é o cara de finanças dele. Nossa, ele contratou o vizinho que fez lançamento, que não tem noção nenhuma do que é finanças. E que fala bonito, né? O cara lê 4, 5 livros. Sim. Puta, eu falo, nossa, esse cara manja pra caceta. Modela, de verdade. Uhum. Aí eu vou ver o cara, acho que não sabe. E beleza, tá tudo bem, faz parte desse processo. Mas em algum momento ele vai falar, não é melhor trazer um cara profissional? Aí vai vir essa geração 40 a mais pra ajudar os caras. E aí vai ter um revigoramento dos assessores, né? Assessor mesmo, né? Sim, não é o vendedor de investimento, é sim. o assessor mesmo, o consultor. É o cara que a gente tá olhando e fala, puta, tadinho, tá ferrado. Em algum momento ele vem pra ajudar essa turma também. Boa. Eu já tô de olho nesse time, eu já tô querendo contratar gente assim. Boa. Top. Bicho, sobre cristianismo e prosperidade, né? 2 perguntas também. A primeira, hoje... Eu vou até tirar o óculos. Você mencionou que o ultra rico, ou o cara rico, né? Hoje meio que tá na moda o cara ser cristão, né? E aí, os antigos, os ricos antigos, vamos assim dizer, as gerações anteriores, o pai desse cara, o avô desse cara, normalmente ele não era cristão? Belíssima pergunta. Depende do lugar do mundo que você tá falando. Se você... Aqui mesmo, Ocidente. Vamos falar Brasil, vamos falar Aqui a gente segue o sistema judaico-cristão, o Ocidente segue o sistema judaico-cristão, ou o cara é judeu ou é cristão numa das linhas, ou católico ou protestante, certo? O tradicional. Ou é judeu, 60%, 70%. Os demais, ultra ricos, divididos entre católicos e protestantes, 99% protestantes. Mas o dinheiro mudou de mão. Tá. O dinheiro foi parar na mão dos filhos dos crentes mais episcopais da revolução que houve ali no final do século XIX e começo do século XX, e veio se expandindo as Assembleias de Deus, Congregação Cristã, e aí nos anos 90 Renascer, Universal e tal, e nasce uma nova igreja mais alinhada à fórmula inglesa e americana, que fala muito sobre prosperidade. Tá. A igreja antes falava menos. A gente pregava o evangelho, né? Sim. É lenha. Tá. Sistema de lenha. Sim. De merecimento e de graça. Então, merecimento. Se eu fizer tudo certo, eu tenho uma chance enorme de ir pro céu. Boa. Todavia, Deus pode me escolher mesmo sendo um baita de um cara, mas que tenho ele no coração, que é a tal da graça. Então, assim, o que acaba acontecendo é que os novos ricos têm origens de famílias, né, mais pobres e que seguiam um cristianismo mais perto do protestantismo episcopal, a igreja, eles chamam, né, não importa aqui se é errado ou não, mas pentecostal. Uhum. São os crentes, né? Uhum. Então é isso, o mundo tá mudando de mão para esse lado de cá. Os judeus estão em conflito, vão permanecer com boa parte do capital por muito tempo ainda no Ocidente. Uhum. Os católicos estão na resistência conservadora, né? A gente tá falando de um dos bancos mais prósperos do mundo, né? O Banco do Vaticano, então... Tá. Mas assim, né, alguns são muito fiéis ao cristianismo tradicional e tudo mais, outros, assim, é um sistema mais ritualístico, né? É uma igreja nascida séculos depois de Cristo, então, aqui nenhuma crítica a quem é nada. Eu tenho clientes de todas as naturezas, credos, cores, mas basicamente a gente não pode negar a história, né? História é história.
Então é isso, hoje tá... Por que tá na moda? Porque as pessoas para quem o dinheiro passou a mão vêm de famílias cuja origem são de igrejas episcopais, pentecostais, desta revolução cristã que houve no final do século XIX, começo do século XX. Simples assim. E você acha que o cara que tá enriquecendo, mas não é cristão, ele tende a se tornar cristão? Se ele continuar no segmento ali, se o cara continuar prosperando? Cara, eu adoraria o que você vê sobre isso? Eu tenho o meu lado espiritual, que eu gostaria que todo mundo conhecesse a Jesus, entendesse a obra dele, o acesso que ele dá a uma vida de plenitude, cuja riqueza não está expressa em grana. Está expressa na capacidade de você viver de forma simples, amorosa, com um código de conduta totalmente diferenciado. Né? Eu adoraria que isso acontecesse, conhecesse esse caminho. Um caminho de verdade, de vida, de plenitude. Hoje, né, naturalmente, como tudo da moda, a coisa vai nessa linha do cara ser cristão pentecostal para vender. Tá. Né? Então você acha que ele é um falso cristão? Eu não posso julgar, né, cara? Eu não seria um cristão se eu julgasse qualquer pessoa. Assim, vai lá. A gente tá tendo um avivamento, né? O segundo avivamento da igreja pentecostal. Tá. Espero que a maioria se torne, né? De fato, cara, né? É um show, assim. Eu me lembro que quando eu me converti, ali em 2000 e... Não me lembro, cara. Sei lá. 2000 baixo. 2003, 2004. Tá. Não, depois. Não me lembro. Eu me lembro que assim, eu tinha vergonha de falar que eu era crente morando no Itaim Bibi. Era difícil pra mim, eu tinha que enfrentar tudo isso. Tá. Hoje não, cara, hoje todo mundo assim, é uma maravilha, né? Uhum. É um espetáculo. E o problema é que tá virando espetáculo demais, mas é só uma maneira de eu enxergar, Tá. né? Eu não tenho uma igreja fixa, embora goste mais de uma ou outra. Sim. Hoje você vê que assim, tá muito atrelado a uma profecia da prosperidade, né? É profecia da prosperidade. Isso não é cristianismo, né? Não, na minha concepção. Tá. E tá tudo bem também. Na Bíblia também não é, não. Não é? Não é. Então, É. eu não sei onde tá isso, né? Que é só profetizar que tudo vai dar certo essa semana, encaminhe para 2 amigos. Salve este Parece post. uma corrente, né? É uma Parece corrente. aquelas correntes que você recebe, que recebia antes no SMS, né? Sim. Né? Porra, você fica com medo, né? Manda pra 40 pessoas, ou sua vida virar uma desgraça. Você fala, puta que pariu, Então, filha da aí- puta foi me mandar isso pra quê? E aí a Né? sua mente vai sendo mobilizada, ela vai sendo sensibilizada por isso, né? Então, em certo grau, o que o cara quer é gerar engajamento e atingir mais pessoas. Tá. Então, de uma certa forma, de um jeito torto, ele faz com que o cristianismo aumente. Você acha que o cara, e aí pela sua experiência, pelo que você acha, pelo que você viu, enfim, você acha que o cara é próspero, tá? Próspero não, o cara é rico. Eu quero falar de dinheiro. O cara é rico, o cara tem patrimônio, tem dinheiro líquido, enfim. E ele não é cristão. Se ele é um ateu, ele não sabe o que ele é. É igual, na minha opinião, a maioria das pessoas hoje não sabe o que são. Tá ali meio, eu acredito em Deus, mas eu também não acredito muito, porque eu não sigo, não gosto de Bíblia. Acredito até né? onde me interessa. Exatamente. É o cristão por conveniência, né? Então, às vezes sim, às vezes não, depende, né? E aí vamos supor que esse cara, ele... É o católico brasileiro, né? Que Exato. vai no espiritismo pra tomar um passe durante a semana. Frequenta uma umbandinha ali pra fazer pra atingir um objetivo. É isso. Mas ele é católico. É ele vai na missa. Exato. Tipo, é meio, enfim, né? Que o cara vai na missa, mas tá bêbado todo fim de semana com vinho e fumando charuto. Tem coisas que eu não consigo entender. Boa. Ricardo, você é contra charuto? Claro que não. Sim, mas é moderado, né? Tipo, assim, né? equilibrada, né? Exato, é na eventualidade, né? Aham. Mas eu não fico, em nenhum momento, estabelecendo a minha posição de vida baseado na religião que eu escolhi. Sim. Eu tenho a minha fé e tenho a minha maneira de viver. Então, eu acho que a coisa tá inconsistente, ô Vasco. Tá bem inconsistente. Tá. Se é que um dia teve consistência. E aí você acha que esse cara, por exemplo, ele... Quando eu te perguntei se o cara tende a ser cristão, a pergunta era basicamente o seguinte. O cara é rico. Não era cristão. Certo? Aí chega no ponto que ele tem dinheiro pra caralho. Beleza? Ele achava que a vida dele se resumia a dinheiro. Na minha visão, ele tem uma probabilidade em olhar isso e falar, opa, peraí, né? Parece que agora eu tenho muito dinheiro, mas parece que eu só tenho o dinheiro agora. E agora
Não é que ter dinheiro se tornou o problema. É que ele identificou que o que ele buscava não estava concentrado somente no dinheiro. Que, em tese, existiriam coisas maiores. Você não acha que esse cara tende, então, a se espiritualizar? No sentido de... Você não acha que esse cara, por exemplo, tende a ser cristão? E aí eu tô falando do cristianismo, mas pode ser o budismo, por exemplo. Com Sei certeza. lá. A busca passa em algum momento, isso eu vivi muitas vezes, a ser espiritual. Por isso eu acho que esse é um pedaço que eu gosto de tratar antes, num wealth creator, né? Num cara de primeira linha, ou num herdeiro meio perdido. A primeira coisa que eu gosto de tratar é isso. É dar identidade pra ele dentro da cultura dele, né? Eu não vou chegar no cara, viu, cara, porque Jesus... Você tem que ser cristão. Não. Né? Tem lógico, né? O meu lado de evangelizar é diferente do meu lado profissional, embora eu adoraria, né? Tá. Até porque a gente trata com menos clientes, né? Uhum. Então ele tem uma cultura dele, mas eu preciso que ele se identifique com a sua cultura. Se ela for a cristã, melhor ainda, para a minha concepção pessoal. Mas olha, normalmente, Vasco, a gente pega o cara já com essa identidade muito bem definida, né? Tá. Neste nível dos clientes anteriores e dos clientes que a gente vai ver agora, nitidamente eles estão indo pro cristianismo pentecostal. Sim. Mas com certeza, o cara que não tinha, quando ele adquire aquilo que ele acha que é o provedor da felicidade da existência, que é o dinheiro, né? Que é só uma manifestação, nada mais do que isso, ele vai buscar de tudo, né? Tem uns que buscam coisas que fogem ao nosso entendimento. É droga, depressão, Tá. é arte. Cada um vai pra um canto. Certo. Que bom que tá na moda, né? Você fala o que tá na moda... É. Menos mal, né? Menos mal. Né? Enfim. E, aliás, eu acho ótimo. Que é um filtro natural da existência, né? A regra de comportamento social, a sua convivência, define muito os aspectos dos teus filhos. Então, é assim, é o cumprimento das escrituras, né? Vai virar uma pregação esse podcast. Vai. Eu gosto. Eu também. Essa semana, eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, no direct. O cara falava assim, eu quero trabalhar com vocês. Trabalho de graça. Me arruma alguma coisa pra fazer aí, né? Só que eu não gosto disso. Não gosto mesmo. Sabe, dessa questão de... Não, trabalho de graça, começa aqui. Eu falo, vou pegar esse cara, trabalho de graça. Esquece. Isso geralmente vira reclamação trabalhista. Então, assim, mas não é nem pensando nisso. Não tem lógica. É por algo assim, eu penso em demanda mesmo. Eu falo, mano, se eu preciso trazer o cara pra trabalhar de graça, pra não sei o quê, eu preciso desenvolver esse negócio pra eu ter condição de pagar alguém. Pra eu poder desenvolver esse braço da empresa. Igual, tem gente que fala, eu sou, sei lá, o cara faço isso e aquilo. Eu falo, cara, hoje isso aqui, a gente não tem demanda pra isso hoje. Né? Não, mas arruma outra coisa que eu trabalho de graça. Eu falo, não, o dia que eu tiver, se existe uma demanda pra isso que você quer, esse serviço que você quer prestar hoje, aí, ok, a gente conversa, enfim e tal, e aí eu vou te pagar, né? E a alegação dele é de que, ele fala, cara, você fala uma coisa que é muito importante, isso ele falando pra mim, ele fala, eu acho que o ambiente é fundamental, né? Eu sou um cara que vim de baixo e eu quero melhorar o meu ambiente, ponto. Que é a minha história, talvez seja a sua, não sei a história da sua família, mas de muita gente hoje, né? Enfim, o cara, basicamente, ele mudar de classe social, né? O cara sair da classe baixa pra média, já mudou de classe social. Se é bom ou não é outra história, né? Se você tá bem ou não é outra história. Mas mudar o ambiente. Na minha opinião, prosperidade, manutenção de prosperidade e crescimento está totalmente ligado ao ambiente. Só que veja bem, eu tava vendo um vídeo esses dias que antes de ontem, enfim, que eu tava até a gente tava conversando no carro vindo pra cá, da estação da Sé. E aí, cara, meu irmão, eu vou te falar um negócio, eu nunca vi, mas numa lata de sardinha, né?
uma coisa de louco, assim mesmo, né? A porta do metrô, o metrô chega, a porta do metrô abre, cara, se acumula aquele tanto de gente, a porta abre, o metrô já tá cheio, o nego entra, empurra pra dentro, vai o que cabe, fecha e tal, etc. Eu fiquei pensando. Aí, eu vi aquele vídeo, eu fiz questão de salvar esse vídeo, sabe quando você vem aqui no iPhone e salva a tela? Eu voltei o story e deixei passando, salvando a tela e tal, porque eu fiquei refletindo depois. Eu falei assim, cara, vamos lá. Qual a chance desse cara que tá passando isso aqui agora, desse cara parar e pensar assim, nossa, eu vou mudar o meu ambiente. Talvez ele até acredite ou saiba, ou enfim, é aquilo, se eu colocar num papel pra ele escolher, ele vai escolher que ele precisa mudar de ambiente e tal, enfim, mas qual é a chance desse cara de fato parar e falar assim, nossa, agora eu vou mudar meu ambiente. Não, eu quero estar com aquele cara ali, porque eu quero estar com o Pisa. Pô, por quê? Porque o cara tem um network legal, porque o cara... lida com gente que tem grana, ele aprende muita coisa e eu posso ser próspero igual esses caras, igual ele e igual esses caras que ele lida, né? E eu ficava pensando sobre isso, eu falei, qual a chance desse cara pensar isso? Eu falei, é zero. Eu falei, caralho, mas volta e meia tem um que se destaca. Só que às vezes o cara se destaca e ele fala, nossa, eu quero, mas ele tem receio, ele não sabe como melhorar o network dele. Ele mora na favela, irmão. Entendeu? Ele mora num bairrozinho pobrezinho ali, ele pega o metrô da Sé. Entendeu? Ele tá todo dia na estação da Sé. Ele fala, pô, eu queria fazer parte desse... Ele não sabe nem por onde ele começa. Você que é um cara super bem relacionado, você acha que esse cara começa por onde? O que esse cara tem que fazer? Você lembra, a gente falou agora há pouco, que o grande lance é a metodologia própria para esse cara que vai fazer a sua primeira fortuna, ele vai encontrar o método. Se ele quiser, de fato, ele vai. Ele vai. Ele vai conseguir. Né? Ele vai mudar a ambiência, ele vai fazer conexões, vai fazer o networking. Talvez você não aceite ele de graça, mas outro aceita. Daí ele vai perceber que ele tem que mudar. Por exemplo, uma coisa que eu fazia para fazer lançamento de empresa, trazer os colaboradores de primeira linha, morar perto, conviver muito com a diretoria. Então, para criar uma ambiência, uma fórmula de comunicação parecida, são fórmulas que vêm mudando um pouquinho, mas ele vai encontrar. Esse cara vai encontrar. Esse cara vai achar. Se ele for insistente, persistente, perseverante, ele com certeza vai encontrar essa saída. Com certeza. Qual o nível que ele consegue chegar? Não sei, mas ele vai encontrar. Ele vai ascender. Cara, eu me lembro assim, eu vi várias situações. Cara, tinha um pintor, seu Odilon, nem sei se ele tá vivo ainda. Cara, pintorzão daquele, não é o pintor de hoje, que o cara, meu Deus do céu. Hoje a hora do cara é mais cara que a minha. O cara é gourmet. É pintor gourmet. É como ele lida com a grana, que talvez seja, e com o tempo é que talvez não faça ele prosperar mais, mas o cara é um pintor, um belíssimo pintor e tal. Gente finíssima. E ele me pediu pra fazer um trabalho pra ele, eu fiz, eu cobrei um valor simbólico, ele me pagou o dobro, fez questão de pagar o dobro. E a gente sentou pra conversar, eu quis ouvir o cara, falei, pô, seu Odilon, não quero receber o dobro, eu quero... Não, eu faço questão, você não entendeu. Eu falei, mas me conta um pouco sua história. Os 2 filhos deles, formados em economia, trabalhavam na bolsa. Os filhos dele ascenderam. Esse cara morava também mal pra caramba. Pegava a Sé. Mas ele quis que a próxima geração ascendesse. Então ele criou um ambiente, ele criou uma ambiência que fez com que o cara progredisse e prosperasse. E ele mesmo em si prosperou dessa forma, né? Quando a gente fala de wealth planning, a gente fala de sucessão, a gente fala de transferência de legado para as próximas gerações, de tornar alguém eterno. Seu Odilon se tornou eterno para mim, para os filhos, provavelmente para os netos, né? Então, Vasco, o cara vai encontrar. Com relação ao cara que quer trabalhar de graça pra gente hoje, there's no free lunch. O cara quer alguma coisa. É tentar descobrir o que ele quer. Tá bom, qual é a sua paga? Eu quero ficar ao seu lado, porque se eu ficar ao seu lado, você não vai, amigo. Não vai. Eu já tive vários que fizeram isso, tá? Claro que eu pagava. Eu gostava do cara, por alguma razão eu queria dar uma chance, estimular, pagava o cara. 3 meses depois o cara tava reclamando, dormindo na mesa, não estudando o que eu passava. Sim. Porque, velho, eu li pra caceta na vida. Eu me expus pra caramba na vida. Eu aprendi a falar, me vestir, me comportar, arriscar, passar MBA no cartão de crédito, não saber como é que ia pagar. Eu aprendi, foi a forma com a qual eu cresci. Se o cara não tava disposto, não, mas eu já vim. Peraí, você já viu? Você acha que isso é o suficiente, amigo? Vai comer muito barro amassado. E você tem que dar resultado. Eu só cresci porque eu performava. Eu resolvia. Não tinha essa. Se eu era ruim, se eu era bom, se eu era... Eu ia pra cima. Então, já rolou isso comigo. Deve o cara, em algum momento, ter que desligar. Desconectar. Porque o cara vinha pra ser eu na base da imitação. E ele tinha que criar o método dele, cara. Ele tinha que criar a fórmula dele. Eu te perguntei errado.
o que ele não deve fazer? Porque é o seguinte... Primeira coisa, cara, cortar balada, cortar bebida, cortar droga, cortar qualquer coisa que o distraia, cortar tudo que tire ele da trilha daquilo que ele quer. Casa rápido com uma mulher boa, ou com um homem bom, trabalhador, seja legal, que tá junto. Casa rápido. Carnaval, esquece, não existe isso. Vou trabalhar, vou performar, vou comprar e vender, vou fazer alguma fórmula e vou fazer... Não cai na desgrama do curto prazo. Não cai no cérebro réptil. Tá. Não cai, velho. Não cai. Simples. Vai pra igreja. E pra esse cara mudar de ambiente, começar a ter uma ambiência de pessoas que estão acima dele? Aquela história de na mesa, seja talvez o pior da mesa, enfim. Aí a gente vai entrar em várias coisas. Tem gente que quer se aproximar das pessoas que ele considera que, financeiramente falando, em termos de network, estão acima dele, né? E ele não sabe como lidar, porque às vezes ele pensa, mano, o que eu tenho que fazer? Puxar o saco desse cara? O que eu não deveria fazer nesse aspecto de lidar? Não ficar com essa cabeça aí de verdades mentirosas da internet. Ah, você é a média das 5 pessoas que você convive. Tá bom, então a empregada doméstica, a pessoa colaboradora doméstica, ela devia ser multimilionária. Porque ela convive a maior parte do seu tempo. Ah, acorde cedo, tome um banho frio e tal. Padeiro seria multimilionário. Então assim, são as ilogias, né? São as coisas que não são nem lógicas, né? Pra não dizer que são mentiras. Tudo isso ajuda e tal, acrescenta? Não sei quem vai estar acordado 4h30 da manhã com quem você vai se relacionar, entende? Aliás, normalmente cara muito rico acorda mais tarde. Os que eu conheci, e foram mais de 1.000, sem falar os que eu conheci no mundo, que eram pessoas com quem eu fiz negócio por estes 1.000, sei lá quantas milhares de pessoas eu posso falar, boa parte delas, pouca metodologia com relação a isso. Então, eu não pensaria se eu vou me envolver com pessoas, se eu vou fazer network, eu vou construir a mim mesmo. Eu vou me tornar interessante pra ser convidado. Que foi a vantagem da minha vida, Vasco. Eu não tava preocupado se eu tava sentado na mesa com o cara A, B, C ou D. Eu tava preocupado em me preparar. Se eu falo bem, se eu me visto bem, se eu sou um cara legal, se eu sou interessante. Porque o cara que quer sentar na mesa com alguém melhor que ele é interesseiro. Esse cara eu já corta, velho. Boa. Você não corta. O cara ele quer fazer networking com você, já corta. Sim, sim. Agora, se o cara tem se ele tá preparado, se ele tem coisas interessantes pra trocar com você, é uma coisa natural, velho. Vai acontecer de forma natural. E normalmente os caras que falam pra você fazer networking, eles não ganharam dinheiro com networking. Eles vendiam curso. Que networking tem pra você vender curso na internet? Você se relacionava com o cara ali que você vendeu? Com certeza não, né? Não. Então é bullshit, cara. Eu acho que a primeira coisa é parar, paga. Foca em você mesmo, cara, se desenvolve. Vai fazer o que você gosta. Você quer atingir níveis de riqueza e tal, ok, vai estudar, vai trabalhar, vai lidar, vai se expor, vai ser dessa ambiência, vai evitar todas essas melecas que eu te falei, mas cara, principalmente, e é um insight que me ocorreu agora, cai fora dessas bullshitaria de vai fazer network. Quem que tem interesse em fazer networking com um cara que não tem nada a oferecer, velho? Sim, exatamente. Vai passar vergonha. Exatamente. Mas se você passar vergonha 100 vezes, você vai passar pela 101, 102, 103. Passar 110 vezes, né? Não, cara, tá na moda agora, você não precisa estudar, velho. Não precisa estudar. Romancearam a ideia de quem não estuda fica rico. Cara... No trading tem isso pra caralho. Tem ou não tem? Nossa senhora. O que tá acontecendo? Pega isso aqui, coisinha rápida. Você tá louco, velho. Putz. Não existe manha. Não existe atalho. Um dia a vida te cobra, cara. Pra quem trabalhou em alguns ambientes, cara... Falou do jeito errado, o cara vai embora da mesa. Te trata super bem, com toda a tranquilidade do mundo, mas não bota um real em você. Mas você faz, tá bom, cara, ok, maravilha. Em algum momento você vai precisar do cara educado. Em algum momento. Aliás, chama ele pra ser teu sócio, talvez seja bom. Então, se você não teve essa onda de sorte, que é a minoria da minoria da minoria da minoria, fator sorte Max Gunter, quem quiser que estude, vai perceber a simplicidade da história de se tornar interessante primeiro. Se torna interessante, cara. Você passa a ser convidado. Por que você me convidou? Porque eu fui puxar teu saco e fazer networking? Boa. Ou porque você viu algo interessante em mim? Não, porque você foi puxar meu saco, tô zoando. Não, porque eu lembro que a... Esqueci o nome da moça lá. Era Mafê? Gabriela, Mafê, não, o time era da Mafê, época. Ela me mandou a parada lá, enfim, daí eu fui pesquisar sobre e fui ver e falei assim, mano, tá louco. Eu tava louco pra parar de trazer trader aqui e a gente começava a falar de umas coisas que tem tudo a ver com trading.
É igual essa conversa hoje. Ah, não tem nada a ver com o trade. Não, tem tudo a ver com o trade. Tudo, sim, mas tudo, sim. Dá pra puxar traço pra tudo que é lado aqui, e tudo saindo, assim, do trading, né? Ou tudo indo para o trading, né? Então, essa questão de ser interessante, eu acho que acho que é o que faz sentido, né? Até acho uma forma meio errada do cara abordar, né? O cara falou, eu quero fazer parte desse meio. Aí ele chega e fala assim, me coloca aí porque eu quero fazer parte desse meio. Eu falo, mas por que eu vou te colocar aqui? A troco de quê? Tipo, por que você tá aqui? Porque, tipo assim, quem é você? Entende? Talvez nem ele saiba com clareza o que é que você faz. Ah, não sabe. Ele só quer estar porque ele quer estar, porque ele entendeu, ele ouviu alguém falar isso aí. E ele vê. Mas se também. for genuíno, Vasco, é assim, de verdade. Olha que legal. Um cara uma vez me mandou, isso é muito legal. Ele começou a importar gravata. Ele me achava um cara legal, elegante, ele me mandou uma gravata de presente. Gravata muito simples. Eu achei bonita a vontade do cara. Convidei ele pra ir no meu escritório. Foi lá um cara distinto e tal. Garoto. E comecei a ajudar numa boa. Sim, o cara queria estar lá. Eu queria estar aqui, eu queria conviver mais. Aliás, ele fala isso até hoje. Eu fico meio puto da vida. Cara, ele vai começar a fazer investimento na empresa dele hoje. Eu tô falando de 6 anos atrás. Que legal. Nós vamos fazer investimento na empresa dele. Né? Claro, a gente estruturou o emocional, o mindset dele, a evolução dele de forma muito leve, sem cobrar um centavo. Mas tinha algo genuíno no cara. Então, assim, eu recomendo que a gente que já chegou em algum canto da vida, em algum lugar que a gente desejou chegar, que a gente olhe para esses valores. E entenda que não existe almoço grátis. Não é uma jornada fácil. Porque vários desses jovens também ficaram 2, 3 vezes, entraram em pânico ou em euforia e sabe Deus onde estão. Mas sempre tem uma pérola. Sempre. O que faz algo ser rico, próspero, é justamente sua raridade. Garimpa pessoas. Faz uma mentoria coletiva de 3 semanas. Bota 10 desses caras que querem. Põe aqui. Para transbordar aquilo que você aprendeu na vida. Um ou outro vai ser uma pérola. Você pode ser sócio deles um dia. Isso é verdade. Como a gente está sendo sócio, né, desse garoto. Que o garoto, homem, vai ser pai agora. Outras coisas acontecem de forma rápida. Uma moça do mercado mais do mercado financeiro, me contrata, faz a contratação da PBM, que é a Personal Bespoke Mentoring, né? É minha mentoria, que para mim mentoria é coisa individualizada. Uhum. Mas a gente vai chamar de mentoria até o Wealth Planning agora, não tem como fugir da realidade. Sim. Me tornei mentor dela. A empresa dela me parece muito interessante pra gente investir. Quem sabe a gente vai investir nela? Legal. Entende? Então, assim, há formas e formas de você chegar a Roma, a chegar a um destino, né? E tem que estar aberto para isso, quando a gente já chegou em algum ponto. Porque em algum momento a gente vai precisar das pessoas. Então, eu tenho meu coração muito aberto para esse transbordo. Lembrando sempre que eu quero ir trabalhar de graça, falou o código errado. Total. Começou do lado. Pé trocado, Curupira. Quais dos meus conjuntos de valores, o que eu fiz até hoje, pode fazer sentido para você nesse momento? Ok. Deixa eu entender. Agora nada. Mas me acompanha, segue. Sim. Tem cara que quer consultoria pelo Instagram, né? Estou pensando em abrir uma empresa e fazer isso. O que você faria? Acha? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que eu faria. Não sei, o que eu não faria é mandar uma mensagem no Instagram. Mas eu entendo, cara, eu entendo a dor que ele tá lá do outro lado. Sim. Né? São as perguntas erradas também, né? E tá tudo bem. O cara tem a oportunidade de perguntar e ele pergunta errado. Um cara que me contratou há um tempo atrás, um baita cara legal, puta de um projeto que ele ele ainda toca esse projeto. Ele me contratou pra lançar esse projeto dele. Foi uma das coisas mais extraordinárias que eu fiz na vida. Ele falava: não existe pergunta burra, existe o burro que não pergunta. Sim. Daí eu acho que isso é válido. Né? Com certeza. De repente eu podia estar num dia inspirado, sem muita coisa pra fazer, o que geralmente é raro, e dar um manual pro cara. Assim, não acredito. E não acreditem, meu povo, que vocês com uma respostinha de alguém no Instagram que você vai conseguir se endereçar na vida. Você acha que essa questão de virada de chave existe? Existe. Existe. Eu já tive várias. Várias. É mesmo. E começa a agir diferente.
É que quando a gente estuda a adaptação, né? Porque é necessário, na minha profissão, você tem que se adaptar a todo momento. Tá. Fica mais fácil. Você se adapta só. Pronto. É verdade. Vou passar a fazer dessa forma. Aí sim vale a pena ter mentor de performance, psicólogo, wealth planner, consultor. São viradas de chave. Às vezes menores, às vezes maiores. Nossa, eu fazia o relatório desse jeito. Puta, podia fazer desse jeito. E agora, pô, virou a chave. Quando eu aprendi a fazer Ctrl+C, Ctrl+V no Word, mudou meu jogo. Quando você aprendeu um truque de botão, você sabe, tem truque de botão. Sim. Quando você aprendeu a fazer uma análise específica de gráfico, virou tua chave. Assim, é que às vezes a gente fala virada de chave querendo expressar só uma grande mudança transformacional na sua existência. Isso é raro sempre. São pequenas mudanças. São pequenas a todo momento, virada de chave. Mas uma conversa que a gente vai ter aqui, antes ou depois do podcast, é verdade, vou fazer dessa forma. Tá. Então tem várias viradas de chave. Acredito. Você acha que o cara que lida mal com dinheiro hoje... O cara tem 34 anos. Lida mal com dinheiro. Lida mal com dinheiro. Nunca conseguiu, primeiro, poupar, nunca conseguiu ter uma fonte de renda também que fosse possível ali, que ele fizesse com que ele vivesse razoavelmente de forma digna e também poupasse, enfim, né? É a realidade da maioria dos brasileiros. Vamos lá, classe média baixa, né? Ele tem uma dificuldade para lidar com grana, ele tá aqui na sua frente agora, ele vira para você e fala, cara, eu sei que você tem só 10 segundos. O que você acha que eu tenho que fazer? 10 dias sem gastar nada. 10 dias sem gastar nada? 10 dias sem gastar nada. 10 dias, não gasta. Economiza tudo. Você vai comer arroz, compra mais barato. Vai comprar feijão, compra mais barato. Compra o único suficiente só para 10 dias. Começa assim. Venceu os 10 dias, faz mais 10. Quando você bater 40 dias, seus hábitos começaram a mudar. Aí vai sobrar dinheiro, você vai comprar o livro chamado Hábitos Atômicos. Tá. A partir dali você começa a fazer a sua vida. Nunca mais para de ler. Mas compra livro físico. Nunca mais para. Só faz isso. Mais nada. Vai ter gente mandando mensagem pra nós que vai fazer isso. Vai vendo. Eu te mando. Pode mandar. E se você começar a fazer, você manda feedback pra nós aqui, né? Manda no direct ali. Não olha o que sobra. Manda pra mim ou pro Pisa lá, enfim. Não tenta tradear. Não tenta aumentar. Não compra estoque de nada. Não começa empresa nenhuma. Faz o máximo de tempo possível essa metodologia. Você vai ficar rico. Aí, curti. Pronto, tá vendo? Tá vendo? Se você fizer a pergunta certa, já vem a resposta. Curti. Gente, se vocês forem fazer isso aí, inclusive, quem for fazer, conta pra nós o que tá fazendo, o que tá acontecendo, enfim, manda lá pro Pisa aqui, na descrição tem o Instagram dele também, no final também a gente vai falar aqui e enfim. Pra gente poder chegar nos finalmente, até porque você precisa ir embora. O indivíduo quer construir uma família próspera. E aí você falou que conheceu muita gente próspera que não tinha dinheiro. Né? Normalmente hoje, sempre que se fala em prosperidade, normalmente vem na cabeça na hora, cifra. Né? Eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, financeiramente falando, quando o indivíduo pode considerar que ele é rico? Segundo, quando ele pode considerar que ele é próspero? Show de bola. A mais fácil é de rico, que é sistema de preços, precificação. $1 milhão líquidos. Independente do que você tenha de ativos, passivos, tem que sobrar $1 milhão na sua conta. Não precisa ser em dólares, tá, pessoal? 1 para 3 milhões de reais. Você é um indivíduo rico. Não garante nada na sua vida. Né? Por que 1 para 3? 1 para 3. Porque é o sistema econômico. A gente tem variações, né? Vai para 6, vai para 7, cai para 2, muda a moeda. Então, estabelece uma paridade de 1 para 3 que resolve, tá? Tem se discutido, inclusive, de fazer de 1 para 4 agora, porque a economia de fato mudou. Não importa, $1 milhão, meu amigo. Não pode ser 5, se é 4, se é 3. É uma bela quantidade de dinheiro, não resolve a sua vida, tá bom? Mas você acumulou. Você conseguiu chegar num ponto que começa a dar para trabalhar. A gente tá considerando que você ainda tem ativos. Sim. Beleza? Que não são líquidos.
E aí tem as graduações. No meu Instagram você vai encontrar as graduações por valor. O indivíduo próspero ele tem valores. Uma família próspera tem valores. Eu gasto menos do que eu ganho. Eu compartilho amor. Eu dou valor à existência, à presença da família numa mesa, numa refeição. Nós entendemos que a gente tem que trabalhar, não tem que roubar. Nós temos uma dinâmica de vida, de compartilhamento de sensações. Todo mundo quer assistir uma coisa junto, todo mundo quer fazer. São sistemas de valores. Essencialmente viver bem e o mais feliz possível dentro das suas condições. Tá? Dá para ser próspero muito rico. Dá para ser próspero com um salário baixo. É a vida. Provavelmente vão dizer, se isso aqui der um corte, como já disseram, isso é fácil dizer né? Vai dizer, vamos dizer. Vamos. Isso é garantido. Mas assim, não imagine que o fato de eu atender pessoas muito ricas me torna uma pessoa sem valores. Né? Então, eu tenho família, tenho familiares, amigos que não desfrutam do patrimônio que a gente aquilatou na vida. Eu tenho clientes que têm patrimônios gigantescos e que vivem num nível de sofrimento que é inimaginável, né? Então, assim, nem toda a grana do mundo salva um cara à beira da morte, com câncer. Você não trocaria a sua vida. Te dou 10 milhões de reais hoje, mas você vai morrer amanhã. Aquela frase clássica que algum coach aí falou. Sim. Que eu achei demais, cara. Mas a tua vida acaba amanhã. Você não vai querer. Você não vai mais ver seus pais, você não vai mais ver seus filhos, você não vai mais ver sua esposa. Ninguém quer isso, né? Então é só parar para raciocinar. Então prosperidade tem muito mais a ver com valores, né? Os valores da vida. Quando você não percebe valor, você só vê preço, aí já era. Boa. Muito bom. Gente, vou ter que liberar o Pisa, porque ele tem reunião mais tarde aqui, ele já até adiantou pra nós. Da outra vez eu chorei, né, cara? Falei de Sherazade, não foi? Falei de um monte de coisa legal. De Sherazade. A galera vai ver aí. Emenda o episódio, assiste o episódio anterior dele e assiste esse. É o complemento do primeiro. Aqui eu acho que sabe uma coisa legal, Vasco, que eu senti? Esse aqui a gente trouxe uma coisa mais racional. O outro a gente trouxe um lado mais emocional. Sim. Um lado cujas emoções têm que ser calibradas para você prosperar. Sim. Acho que se alguma coisa eu tenho que entender é de prosperidade, porque eu só lidei com isso na vida, né? Profissionalmente falando. E esse aqui foi racional. É besteira, tá? Mas os clientes de primeira e segunda geração, de construção de riqueza, talvez tinha um método deles que era parecido, era o método da economia. De lutar para comprar o mais barato. Em tudo. Em tudo. O cara faz marmita. De verdade. O cara, ele contratava um sistema para ter alimentação nas suas indústrias, nos seus negócios, para economizar. Para não ter que dar o vale mais caro. Ele buscava tecnologia para economizar. E assim era a vida dele. Não, entre esse carro e esse carro, eu vou ficar com isso aqui que é mais... Uma eterna economia. Eterna, cara. É sempre assim. Acumulando. Nos investimentos, assim, o racional de equilíbrio era muito óbvio. Perdia muito numa operação, ganhava muito em outra. O prazer de ganhar muito versus o pânico de perder bastante, gerava equilíbrio. Mas aquela coisa do acúmulo, cara, não se perde. E é impressionante o efeito disso. Eu já testei. Legal, tem um arroz que eu gosto. Mas que arroz que eu gosto? Como é que eu sei que é o gosto daquele arroz? Aí um cliente meu fez uma brincadeira comigo uma vez. Pô, você tem razão, eu vou fazer um negócio com você, você nem vai perceber. Fui na casa, o cara é um amante do vinho. O filho da mãe botou um vinho desses mais baratão numa garrafa de vinho top. Eu manjo razoavelmente de vinho, não sou esses experts e tal, que sente o cheiro da bunda do índio da Patagônia. tem um cara que eu conheci que é brincadeira, o cara é um cego e um japonês, os caras andam junto, velho. Nossa, você começa a ver as coisas, não é possível. Esse vinho é de não sei da onde. Eu falei, caralho, o cara acertou, mas eu acho que só tem esses dois caras, porque eu não conheço nenhum outro. Cara, eu tomei o vinho e falei, nossa, que delícia, que maravilha. Quando ele me mostrou, claro que não era um chalingo daqueles que é doce, que você percebe que é uma bosta. Não era. Era um vinho legal, um vinho seco bacana. Mas tipo, um de R$100 dentro de uma garrafa de um que custa 40 mil. Puta que pariu. Então você fala, não, mas como é que você não percebeu? Irmão, você também não perceberia, brother. Não vem com esses papos pra cima de mim. Entendeu? Aí, com base nisso, eu desenvolvi um treinamento, né, pra
para pessoas que contratavam uma mentoria que eu tinha antes, né? Que entre as escalas tinha a arte da degustação 1 e 2. Na 1 eu levava o cara para um restaurante para ter uma experiência enogastronômica com algum chefe ou alguma chefe amiga minha. E eles preparavam de 4 a 5 pratos. Um dos pratos no meio do jogo era alguma merda feita assim, de uma forma bonita, elegante, com algum ovinho estragado ou cerveja quente. E o cara tá ali, não sei o que e tal, ele atribuía notas pra ele degustar, pra ele entender todas as outras coisas extraordinárias. E tinha esse prato merda no meio do... Cara, era 10, nossa, isso é maravilhoso. Então era uma merda. Uma coisa barata, ruim, gordura, que um chefe sabe transformar qualquer porcaria em coisa saborosa. Né? Eu até falei, caramba, vocês ganham dinheiro nesse negócio aqui, hein? Então, no final do dia, cara, é tudo percepção. Tudo percepção. Tenho certeza que aquele arrozinho com feijão, um bifinho, carninha moída, um tomate... Você sempre tem uma coisa que é muito barata que você gosta pra caramba. Então, se você fizer ter esse princípio na sua vida, você que tem problema pra lidar com dinheiro, quer chegar em algum lugar, seja racional. Você não precisa da garrafinha de água importada pra impressionar você mesmo. Pode tomar água ali, velho. O que tiver, é mais barata. Cara, eu fui hoje na geladeira comprar água ali pro escritório. A gente tá num escritório que é provisório. Então a gente não tem tudo lá do jeito que eu gosto, né? Então desce quase todo dia pra pegar, porque a água acaba, que é uma miséria lá. Tinha uma garrafinha de água de 1,19 e uma garrafinha de água de 3 e pouco. Que diabo ia comprar uma de 3 e pouco, cara? Puta, pão duro, hein, velho? Cara, é só um sistema de obviedade. De obviedade. Entende? Essa lógica, essa metodologia leva você adiante. Essa leva. Boa. Tchado. Mas economizar em coisa pequena, óbvio. Eu sei que você tá falando, enfim, mas, né? Também não. Cortar o cafezinho não vai mudar a vida de ninguém também, né? Veja. Você não acha que o cara tem que focar em produzir? Tipo assim, lógico, ele fala, eu tenho 3 milhões, eu vou comprar uma Ferrari agora e vou ficar no zero. Depois eu produzo mais. Lógico que não, né? Aí eu acho que tem que entrar justamente. A questão que você fala, economia, enfim. A partir do momento que você começa a dar valor a essas pequenas decisões, quando um cliente encontra com você, ele te contrata. Tá. Até porque... Sistema de racionalizações. Tá. Boa. Eu não vou deixar de estar com um terno caro. Se é um terno caro. Sim. É um terno que gere valor. Sim. Mas você não sabe quanto custou esse terno, sabe? Tem a menor você ideia. consegue definir? Não. Mas ele parece um terno barato ou um terno caro? Não, uns 50 reais por segundo. Não, ele parece um terno caro, porra. Pronto. Eu já programei o meu valor. Agora, quando eu vou comprar uma água, velho, você me vê com uma Perrier aqui, ou com a Cristal, isso identifica pra você se eu tenho um valor adicionado ou não? Só pra alguém que é muito burro que tem. Agora, se eu tenho dificuldade... Eu não tenho dificuldade com grana, mas se eu tivesse dificuldade com grana, eu começaria economizando e poupando. Boa. Não tenho a menor dúvida. 40 dias, pelo menos. Primeiro 10, cara. Você primeiro precisa viver os 10 dias. Vai de 10 em 10, que 40 é muito, né? Quase vai... não vou chegar nem ferrando. É mais fácil repetir. Vou malhar 40 dias seguidos. Você vai? Não, agora 10 talvez eu vá. Você vai. Né? É mais fácil repetir 10 vezes, 4 vezes. E você falhar um ali depois, beleza. Se você fala 40, falha no 4º dia, você já... Você entra em pânico. Hábitos atômicos. Por que hábitos atômicos? Átomos. Pontinho a pontinho, você constrói um novo hábito. Pontinho a pontinho, cara. É uma guerra. É uma guerra. Então, calibragem de meta, calibragem de resultado. Vou ler X livros no ano. Vai ser 1 por mês. Eu vou pegar o número de páginas, vou dividir, eu vou vencer hoje, vou vencer amanhã, vou vencer depois de amanhã. Puta, perdi. Mas eu tô num âmbito pequeno em que eu ajusto e refogo, né? Se você tá num âmbito muito grande, o erro te dá um... Boa. É uma falha louca. Pra gente encerrar de vez mesmo, pra te liberar aqui. Você falou que é um exímio leitor. Gosto de ler. Muito. Já leu muito. Tá. Pra galera que quer ler, mas não consegue ler, cara. Tipo, uma dificuldade do caralho, uma disciplina, alguma coisa. Tem algo nesse sentido também? Porque, eu tenho dificuldade de economizar, eu tenho dificuldade em crescer, não sei o quê. Não, então tá bom. Então começa aqui com 10 dias fazendo isso, tá bom. E o cara que tem dificuldade em ler, por exemplo? O cara tem dificuldade de ler. O cara, tipo assim, ele sabe ler, ele é alfabetizado, mas... ele compra um óculos. Exatamente. Mas ele simplesmente é indisciplinado pra ler. Tem alguma coisa também nesse sentido? Entra também nessa? Lê 10 dias e vai Entra nessa, mas assim, cara, o indisciplinado já começou a ferrar o negócio. Primeiro precisa criar sistemas de disciplina pra conseguir ler.
Então começa com uma coisa que seja mais simples para ele criar disciplina. Ah, vou ficar 10 dias sem tomar refrigerante. Pequenas coisas, até você chegar. Então eu vou ler uma página por dia. Boa. Pega um livro do que ele gosta. Qualquer assunto. E tem, cara, o que mais tem é isso. Ah, mas vale baixar Não vale, cara. Pega livro físico. Uma página por dia que seja, velho. Uma página. Mas pega uma história que curta, né? Aí fica mais fácil. Aí começa o hábito da leitura. Ah, cara, a leitura te tira da realidade cruel, né? Total. Então quando você começa a ver e sentir, caraca, porra, eu não tô mais aqui, eu tô imaginando, vivenciando, porra, aí você sai daquilo, né? Você vai optar por algo que te faça bem. Boa. Top. Pronto. Se você quer começar a ler e você não sabe por onde, não sei o que, cara, compra o livro O Hobbit e no primeiro dia lê 10 páginas, no segundo lê 11, no terceiro 12, Ah, 13. deixa eu te falar uma coisa. Depois você lê um livro mais difícil. Mas o Hobbit é difícil pra caceta. Se você for Então, por pegar exemplo, eu tô educando os meus filhos com leitura, a gente tá no Hobbit, né? É. Eu vou mandar, eu mando foto, depois você manda pra eles. Eu postei esses dias, né? Tá. Mas eu quero pegar esse hábito desde pequenos, né? Pra eles lerem gibi pra caceta. Pra caceta, né? Quando o cara tem essa dificuldade, meu velho, porque eu esqueci seu nome, porque seu nome é difícil. Ierabe. É. Quando a coisa é mais difícil, cara, pega uma coisa que você goste. Um assunto do seu interesse. E lê uma página. Lê uma página. Lê 2, lê 3. Mas compra o livro. Pra ficar com aquela obrigação maldita de ter que ler porque você comprou. Entendeu? Então acho que é mais fácil. Porque o Hobbit é complexo pra cacete. Eu leio o Hobbit, sei lá, pela terceira vez, quarta vez, não sei. Agora lendo com os meus filhos. Velho do céu, dá sono. Até os caras saírem daquela mata. São 50 páginas, velho. Caralho de mata longa da porra. Não, a festa do cara, a festa que não acaba. Não, o filme é tesão. A festa durou 10 minutos. Se o filme é longo, calcula o livro. Nó. Então, assim, é difícil, né? O legal do Hobbit, o legal do Senhor dos Anéis é o sistema de valores que existe dentro do livro. Por trás daqueles personagens, o bem e o mal, a superação de desafios, obstáculos, o indiferente, o diferente, o pequeno que é grande, o grande que é pequeno. Cara, é sensacional, é muito importante. Assim como a história das 1001 Noites é também tão importante quanto. E por aí vai. Se a gente for falar de livro aqui, a gente só sai amanhã. Boa. E foi uma honra estar aqui de novo. Aqui, sua rede social qual que é? Instagram? @PizaRicardo, P-I-Z-A Ricardo. @PIZA Ricardo, @Pisa Ricardo. Por que o cara deve te seguir? Deve ser louco, deve ter algum problema mental e que é um velho barbado de cabelo branco falando algumas coisas. Cara, eu basicamente encerrei a minha atividade instrutória no Instagram há 1 ano e meio. Eu fiquei muito mais colocando coisas da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, de forma muito mais leve, porque eu quis fazer uma transição de novo de carreira e foi muito importante pra mim, mas tem novidades aí pela frente. O cara que quer saber atender e vender para clientes de altíssimo patrimônio, me segue. Boa. Me segue. Vai ter coisa muito boa lá, muito legal. Pronto. Vou ser mais prático, numa linguagem mais fluida. Vou mostrar um pouquinho mais da minha trajetória e principalmente do meu dia a dia. Como é atender esses clientes. Quais são as ferramentas que existem para você acessar esse mercado como profissional. Boa. Top. E tem a parada lá também, né? Você vai divulgar o seu novo negócio no Instagram também? Ainda não, mas vai ser divulgado no meu Instagram. Vai ser divulgado também. Vai ser divulgado. Eu assumi a posição de CEO numa companhia nova, numa empresa nova. Logo mais teremos novidades. A gente está na fase pré-operacional no mercado de luxo. Um negócio esplêndido, espetacular. Na hora certa. A gente vai revelar nome, como funciona, como faz para entrar, como faz para usufruir desse universo. Boa. Então, @Pisa Ricardo, P-I-Z-A Ricardo. Beleza? De nada por esse episódio. Na verdade, né? De nada pra você e obrigado pro Ricardo Pisa. Tamo junto. Né? Obrigado aí por ter vindo aqui mais uma vez. Quando chamar. Eu já tenho uma outra ideia pro terceiro episódio já, porque a gente precisa complementar muita coisa aqui. E aí... Cara, eu queria lançar um desafio. Da gente ter gente vendo a gente ao vivo. Interagindo com a gente. Vamos pensar nisso. Gente vendo a gente ao Gente vivo? Até os alunos, pessoas que correspondendo a um desafio
vão vir a gente aqui. Eles mesmos vão fazer perguntas para nós dois. Boa. Sobre trade, sobre vida, sobre prosperidade, riqueza, acúmulo, transição de carreira. Vamos criar alguma coisa legal para gerar interação. Talvez um produto diferente. Boa. No meu podcast, você é meu convidado. Boa. A gente está enfrentando uma mudança, uma transformação no nosso YouTube. Ele tá fora do ar. Tá de rosca essa porra desse podcast aí, né? Tá, mas você já é o meu convidado. Não, você já me convidou tem um ano, tô Mas esperando. não teve. A gente ia fazer a segunda temporada no ano passado. Eu suspendi tudo para mudar todo esse processo. Mas vai ser legal. Tu como host de podcast seria top, cara. De podcast Você não eu viu entendo nenhum? um pouquinho. Você não viu nenhum? Não, eu já vi, mas é o que eu tô falando. Mas tem que continuar, Ia ser né? louco, hein? Ia ser louco. Então, tem que continuar, né, tio? Mas dá um trabalho, velho. É o que você vive aqui. Claro, dá trabalho, mas é bom, viu? Nossa, gostoso, é bom né? pra caralho, é bom. Tem dia que você quer fugir pras colinas, aí você vem, aí você fala, nossa, ainda bem que eu fui. É tipo academia. Né? Tem dia que você fala, não, hoje eu não vou treinar. Não, foi super prazeroso. Aí você foi e você fala, meu Deus. Foi o projeto beta, foi super prazeroso. Foi demais. Boa. Põe Vamos ver. logo, você põe o segundo episódio logo aí, essa segunda temporada logo aí, cara. Vamos ver. Tá louco, né? Uma cara, tá louco, indisciplinado, né? Tá maluco. É verdade, cara. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, conta pra mim aqui nos comentários o que você achou. Escreve aí. Episódio totalmente diferente. E se você ainda não entendeu, mas isso tem tudo a ver com trade. Se você não entendeu, volta e vê de novo. Beleza? É tipo Rei Leão, que você mencionou no episódio anterior, né? Tem gente que assiste o Rei Leão e acha bonitinho. Tem gente que assiste o Rei Leão e olha e fala, cara, tem muita informação importante aqui, né? Então, se você chegou até o final desse episódio e não considera, não, peraí, tem uma informação importante aqui, nossa, caramba, volta de novo, dorme, amanhã você volta, Deguste. dá o play de novo. É, exatamente. Deguste. Com calma, né? E o Instagram do Fera tá aqui, @PisaRicardo, e é isto. Quer falar alguma coisa? Só deixar um abraço pra todo mundo, continua acreditando nos teus sonhos, transforma em objetivos e vai lá e faz. Ponto final. Boa. Obrigado, irmão. Boa. Tamo junto, obrigado. Beijo pra vocês e até a próxima. Valeu.